Fala, pessoal! Boa noite a todos e a todas. Estamos chegando para mais um episódio podcast A Cultura do Reino. Tá curtindo o podcast até aqui? Tivemos aí a reestreia com o Cami, Marcelo Macários, tivemos a Nani, psicóloga. Tá tudo aqui. Só você entrar dentro do canal aí, dar uma passeada aí. Tem bastante episódios aí para você assistir. Antes de nós irmos para o nosso entrevistado, né, eu quero pedir aqueles favor que eu sempre peço para você. Não é inscrito no canal? Se inscreve no canal aqui, clica ali no sininho, aciona o sininho, para quando subir mais episódios você tá por dentro. Tá curtindo os podcasts? Deixa aquele like, né? Compartilha com mais pessoas, manda para frente, para que mais pessoas sejam alcançadas pela mensagem que é trazida aqui, tanto pelo psicólogo, pelos rappers, por todo mundo que vai passar aqui, galera. Então, se você puder, faz esse favor para nós, se inscreve aí. Tá assistindo esse podcast aí no tablet, na televisão, no seu celular, dá um print, tira uma foto, compartilha no teu store lá e marca a gente que a gente vai ficar muito feliz, firmeza? Demos uma quebrada, né? No último episódio, trouxemos uma psicóloga. Para mim foi muito bom, foi muito gostoso. E nós estamos marcando para trazer ela no ao vivo. E hoje, né, tem aqui na mesa um grande amigo meu, um grande brother mesmo, parceiro de missões, amigão, um referencial para mim na questão do rap, do hip hop cristão aqui de Curitiba. Né, nos conhecemos há muito tempo atrás, lá meados de 2005. Quem tá na mesa hoje com a gente, pessoal, é o Pastor DH. Aí, salve, pastor. Como é que você tá? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Graças a Deus. Desde já eu quero te agradecer pelo convite. Sei que a sua agenda pastoral aí é bem corrida, né? Pastor é pastor titular aí, né? Pastor CEO da igreja, sei como que é. Eu não sou pastor titular, eu sou um pastor auxiliar. E pra mim tá bom assim, né? Então eu imagino que deve ser bem corrido. Atender... Fora as agendas que você tem de pregações. Então, pastor, muito obrigado por destinar esse tempo e estar com a gente. Às vezes sair um pouco da família, né? Porque também tem, às vezes deixa a família um pouco em casa. Mas eu te agradeço de coração. Galera, a gente tem um episódio com o pastor DH. Para quem não sabe, o pastor DH foi o que deu a primeira entrevista de inauguração do podcast. Acho que foi em 2020, né? 2020, na pandemia. Foi né? na pandemia. Lembro que nós tava de máscara. É verdade, eu lembro. Foi uma benção, tá aqui também. Então eu senti no coração de trazê-lo de volta, né, nessa nova roupagem, nesse novo modelo do podcast, porque o pastor tem muita coisa ainda. Deus, através da sua vida, tem muito a ministrar nas nossas vidas. Eu que agradeço também, né? Poder estar aqui com o pessoal da A Cultura do Reino podcast. Com certeza o podcast que mais vai crescer, e quando eu olhar lá, eu vou dizer, eu fiz parte dessa história, né? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Amém. Aí, ó, a gente trouxe o pastor lá no início. Isso foi uma aí. correria, né? Foi lá no estúdio do Underground, né? Do Cena, né? Cena Underground. Um salve aí pro pessoal da Cena Underground, o Edgar. Salve, Edgar. Então, esse sonho que começou lá atrás, ele deu uma pausa, agora voltou, com o apoio de muitas pessoas aí, muitos patrocinadores. Então, pastor, de novo, muito obrigado por estar aqui. Vai rolar aí acho que uma capela aí, né, pastor? Vamos. Vai rolar uma capela aí. Para nós entrarmos aqui na parte da entrevista mesmo, pastor, acho que é uma coisa que as pessoas têm muita curiosidade de saber. Às vezes você conta num podcast, numa entrevista, ou até às vezes nas nossas reuniões, né? O senhor dá umas pinceladas assim. Como que foi... a sua conversão, como que Jesus te encontra, né? O ano ali, a data, como que foi? Em que momento o senhor estava da tua vida que você falou assim, Paz, eu preciso ir para Cristo, eu preciso desse caminho? Então, tudo começou com Jesus encontrando a minha mãe, né? Uhum. Então, eu não vim de berço cristão, mas quando eu tinha uns 10, 11 anos, né? No auge, minha mãe na depressão, minha mãe, né, vivendo ali um término de casamento conturbado, todo aquele contexto que o pai abandona. E a minha mãe foi evangelizada por uma vizinha, né? E ela se converte. E ali começam as primeiras sementes do evangelho, né? Aquela coisa de mãe, né? Você tinha quantos anos? Eu tinha uns 10, 11, né? Era criança. Aí eu ia obrigado ali com a minha mãe, né?
E ainda na sexta-feira da libertação ainda, né? Eu brinco aqui, né? Que daí a minha mãe falava, ó, eu vou manifestar endemoniada, não saia do banco, se daí eu ficava naquela dúvida. Falava, cara, você viu o demônio, você lembra que tinha os cultos da Eu sexta com os lembro, demônios? cabuloso. Aí eu ficava assim, cara, e agora? Encara o demônio ou desobedecer? Melhor encarar o demônio que depois da apanhada da minha mãe É vai... verdade. Aquela época, né? E minha mãe foi liberta, transformada, e ali começa as sementes, né? Eu vi o que o evangelho fez dentro da minha casa, né? E aquilo já me impactou, mas ainda não me converti. Como todo mundo, entramos na adolescência, no Jardim Aliança, nossa quebrada. Uhum. E eu achei que você ia perguntar de onde que vem DH, né? Porque é a pergunta que todo mundo, É, né? né? E aí a gente começa a cantar rap, se envolver com o movimento hip hop, droga, torcida Sim. organizada, né? A gente era da Fúria Independente. Ainda é do Paraná? Ainda Ainda somos do Paraná. Paranista. Naquela época ali. E aí eu me jogo de cabeça no rap das antigas, né? Entendi. Naquele rap que ia mudar mesmo. Só que eu começo a entrar numa crise, né? Hoje, com um pouquinho mais de consciência, a gente entende que era um processo depressivo, né? Porque, por exemplo, eu queria sair do sistema, então eu era o cara raiz, né? Raiz que não tomava coca, não usava Nike, não. Entendi. Eu era da linha ali, né? Mais radical. Do GOG, assim, né? Só que eu via que não tinha como mudar o mundo. Então, quando eu colocava a cabeça no travesseiro, eu entrava naquela crise, né? De tentar sair do sistema e... Só que o sistema estava dentro de mim, né? Depois eu fui entender que o pecado original, né? O problema do homem não é social, não é filosófico, não é o pecado. E no auge desse processo, quando a gente grava CD, eu começo a ter alguns sonhos realizados que a gente tinha ali na época do rap, e mesmo assim o vazio só aumentando. Eu acredito que eram as orações da minha mãe, porque a Bíblia diz que o Senhor sabe, né, como quebrar o vaso. De 17 para 18 eu tive esse, Jesus me encontrou, né? Foi numa dia 31 para o dia 1º aqui no bairro vizinho, né, onde a gente cresceu. A gente passou a noite usando droga, prostituição, tudo aquilo, né? No dia 1º de janeiro de 2004, minha mãe me chama para o almoço de 1º de ano. Isso não era muito comum na nossa casa. E eu lembro que antes de ir ali, eu vomitando, numa ressaca, um pedaço do meu fígado ali sai ali, e eu olho no espelho e falo, o que eu tô fazendo na minha vida? Né? Hoje, como a gente trabalha com dependência química, eu acredito, né, que eu já era ali um alcoolista, né? A ponto de estudava no Colégio Santa Cândida, aqui perto de casa. A irmã Oliva, colégio católico, ela me tirava da sala para ir nos Alcoólicos Anônimos, né? Então cheirava, fumava um crack, mas a bebida eu não conseguia ficar um dia sem beber. Então eu vivia essa vida dupla, porque no rap eu pregava consciência, a gente não podia beber, tinha toda aquela marra, mas quando eu pegava o dinheirinho ali dos primeiros cachê que a gente ganhava, eu ia pro Morro da Cola e usar droga. Aquela crise entre viver essa vida dupla, entre querer vencer o pecado e não conseguir. E nesse auge de 17 para 18 anos, aí quando minha mãe me chama e eu dou a primeira colherada, não consigo comer, eu entro no meu quarto, né? Tava começando assim a Sara Brasil em Curitiba, e eu fui na época do rádio, né? Não sei se quem nos assiste sabe o que é o rádio, né? E a Sara Brasil tinha um lema, a última do Daio, a primeira do coração, né? Aí lembro. E eu jogando, quando eu encontro a Sara Brasil lá no finalzinho, chiado, né? Tava tocando o Poderoso Deus, né? Não conhecia o pastor Cirilo. E ali eu dobro o meu joelho e começo o meu processo de conversão. Eu falo assim, Deus, se o Senhor existe. E aí eu começo a orar. E eu sou tocado pelo Senhor. Começa um processo que vai desencadeando até que dia 24 de julho. Eu tenho a data, né? Eu sou wesleyano, eu gosto de... Dia 24 de julho de 2004. Eu vou pro primeiro comunhão no hip hop, decidido que eu ia entregar minha vida para Jesus. Comunhão do hip hop que o pessoal ali organizava. Era o primeiro, né? Com o sinal vermelho. E Uau. como eles já conheciam a gente, né? Porque a gente já tinha ali naquela época ali o Dignidade Humana, da onde vem o nome DH, já estava tendo uma proeminência. Então eu lembro que o sinal vermelho vivia ali. E aí o Danny fez esse convite, né? E aí eu fui. Mas eu saí de casa decidido.
Aí quando os raps tocaram, eu não me tocou porque eu era muito crítico, muito soberbo. Ah, isso aqui, assim, nada a ver isso aqui e tal. O que mais chamava a minha atenção era o Rafael, né? O Rafa cantava, era o Arcanjos Pro Rap. O Rafa do Guerra Guerra Santa. Eles Santa. tinham ido uns 3 meses pra igreja e a gente já era amigo da época da Fúria, né? Entendi. Então o Rafa era paranista também, então, e eu achava já um rap diferente, né? Vocês moravam tudo na mesma quebrada? Não, o Rafael do Bairro Alto, eu do Aliança, né? Mas se Zona trombava Norte. por causa Da Fúria. E no rap a gente era, né? Que a gente foi apadrinhado na época pelo Arquivo Negro. Sim. Então a gente era novo, mas já andava com os grupos Legal, maiores, legal. né? E aí rolou o rap quando o pastor Sérgio começa a pregar João 3,16. E naquele dia, né? Eu brinco com ele até hoje, né? Faz 21 anos. Ele falou mal do Che Guevara, do Malcolm X, do Karl Marx, todos os meus ídolos. E aquilo foi me dando uma raiva. E de repente o último que ele apresenta é Jesus. E ali eu me entrego a minha vida. Dia 24 de julho, umas 3:30 da tarde. O Galaxy estava lá, o Dex estava lá. Tava toda a galera. E fazem 21 anos. Uau. Então foi no auge dessa... a história, né? Que sempre é contada. Que a gente tinha um respeito, né? Quando eu vou entrar na igreja, eu coloco ali o moranguinho, as drogas debaixo de uma pedra no pátio do Templo das Águias. Nesse dia? Nesse dia. E aí quando eu entrego minha vida para Jesus, eu já não volto para pegar mais. E fazem 21 anos. Nunca mais. Nunca mais, Que graças bênção, a Deus. pastor. Só que naquele dia a gente já viu a gente voltando, né? Aquela galera tudo animada. Nós vindo de a pé, né? Era comum naquela época andar de a pé, né? Sim, a Era galera outro andava mundo, junto, né? né? Não tinha Uber, né? Só que 18 cabeças tinham aceitado Jesus ali do Aliança. E quando nós estamos voltando, já rola uma treta aqui embaixo na Avenida Paraná. E naquele dia eu já tive que decidir. A galera já se envolveu. Eu vim por trás da Polícia Federal. Sozinho, chorando, eu vi que o caminho de Jesus é... E eu cheguei em casa... Falei, mãe, entreguei minha vida para Jesus. Ela chorou ali. Daí eu falei, eu preciso. E a minha cabeça de novo convertido, né? Pensei assim, amanhã eu vou ter que chegar ali na frente do Boni, né? Que era onde reunia a galera. E vou ter que explicar o que aconteceu. Falei, mãe, onde é que na Bíblia fala de Jesus? Porque eu sabia que a Bíblia tinha várias histórias e tinha um lugar que falava especificamente de Jesus, Sim, né? Que é os evangelhos. Minha mãe falou, aqui nos evangelhos, minha mãe. E aí, naquela noite, eu li Mateus, Marcos, Lucas e João. Numa noite? Numa noite. Porque eu precisava na minha cabeça, Sim. sede se explicar. E também saber quem era Jesus, né? Sim, porque o rap sempre trouxe isso pra nós, né? Já que você vai falar de uma Tem coisa. que conhecer. E ali começou esse processo maravilhoso, né? De entrega, aí depois a gente... Você foi congregar onde? No Templo das Águias. Você né? congregou lá no templo? Eu, o Rafa, daí o Sinal Vermelho, aí que rolou aquele avivamento. O Rafa né? já tava lá. 3 meses antes. O Rafa tava ali já no processo ali, daí a gente se une, né? E começa a buscar Deus, aí entra o avivamento ali do rap de Curitiba, aí começa essa história ali que todo mundo conhece. Muita gente foi alcançada, né, no comunhão ali, né? Muita gente. Eu não lembro, mas eu acho que se eu vim num comunhão, acho que eu vim numa 3ª edição do comunhão, que já era monstruoso já tava grande já. Teve o comunhão ali, eu né? vim no comunhão, pastor, quando a Templo das Águias era aqui sabe o viaduto ali? Isso, era ali. Foi ali que eu vim. Que eu vim, ainda peguei o Interbais, desci. Isso. Cheguei lá, tava lotado de gente. Vinha gente de tudo que é canto pro evento. Isso, comunhão ali, daí a gente já participou da organização do segundo, né? Comunhão. Era comum, assim, na época, dar 2.000 pessoas, né? E por incrível que pareça, nessa época do comunhão, eu sempre curti rap, né? Mas eu não tinha ainda desenvolvido nada, pensado em trabalhar na área de eventos e tal, né? Mas quando eu vim no comunhão aqui, acho que eu não lembro, eu sou meio ruim de data, não sei se foi no 3º ou no 4º, que eu cheguei ali e falei, rapaz, eu vou começar a fazer uma parada assim também. Aí foi aonde eu comecei a fazer o Hip Hop para Cristo, que daí eu conheci o senhor, já conheci o Guerra, porque a galera de Almirante Tamandaré ali, que eu era de Tamandaré, a galera de lá já curtia, por exemplo, o Jackson, lá de Tamandaré, né, tá nos Estados Unidos agora, a galera já tava vindo meio que curtindo ali, né? O pessoal o Sinal Vermelho. O Dene, um salve pro Dene aí, Sene. O Dene, salve pra ti aí. Tem que trazer você aqui, mano, pra trocar uma ideia aqui no podcast, contar as histórias pra nós. O Dene, eu conheci o Dene quando eu comecei a caminhar ali na Capela Missionária, pastor Agostinho Basso. Eu conheci o Dene antes de conhecer o Dene cantando rap. Olha que doido.
Eu fui comprar uma aliança. Na Prata Fina. Conheci ele na Prata Fina. O Dene trabalhou muito tempo. Aham. Quantas reuniões a gente passava ali. E começamos a trocar ideia. Daí que que ele falou, não, eu canto um rap e tal. Que era do Sinal do Vermelho. Aí eu fui pesquisar, procurar, saber um pouco mais. Aí vim parar aqui no Comunhão. Aí depois, por isso que eu digo, né? Eu já tava com Cristo nesse período, né? Mas o próprio Comunhão também foi algo que me impulsionou a trabalhar também na questão do evento evangelístico com rap. E daí nesse período ali que você se converte, você começa a caminhar ali, da onde que veio ali a ideia do Guerra Santa ou a ideia do pastor começar a cantar mesmo, mudar as letras, Isso. né? Então, que daí dia 20 de maio de 2025, fez 25 anos que eu canto rap, né? Então era o DH, Dignidade Humana, né? Então a gente tinha um rap todo voltado ali ao social, né? Não falava palavrão, aquela vida dupla. Sim. Pregava uma mudança, mas não conseguia vencer o pecado. E aí o próprio Arquivo Negro, né? Um abraço pro Galax, o Adriano. Na época eles nos apadrinharam, então havia muita esperança ali. E quando eu me converto, a gente já estava no processo de gravação do nosso CD. A gente tinha 2 músicas. O que aconteceu? A gente foi abraçado pelo Gueledés, Movimento Negro, Colégio Santa Maria. Então eu sempre tive patrocínio, já ganhava R$500 por palestra na época. Larguei, eu era menor aprendiz, larguei. Já estava ganhando dinheiro, abrindo, né, shows e tal. E aí a gente estava no processo de gravação do CD. Pra você ter uma ideia, era um estúdio ali em Santa Felicidade, onde o Hellis Pública gravou Ratos do Porão, era R$800 a hora. Eu nunca tinha entrado no estúdio. Sim. E dentro desse o Suicídio Lento também tava. Lembro. E o que a gente fez? O suicídio começou olhando por dignidade humana, né? O Davi e tal. A minha cabeça, né, egoísta, eu pensei assim, ó, vou deixar eles gravar primeiro, porque a gente nunca tinha entrado no estúdio, não era igual hoje, né? Sim. E depois eu vou vendo como que é e tal. Tanto que eles nem tinham tantas músicas prontas. Se você olhar no CD do Suicídio Lento, era 7 músicas, 2 eram de Dignidade Humana. Que daí na época nós fomos no Davi Black, lá na 96 Rock, até encontrei ele sábado passado no evento aqui em Colombo. E aí nós gravamos eles primeiro, até a mulher queria que a gente fosse, e eu ali olhando. Só que nesse processo entre o CD deles e o nosso eu me converti. E aí a gente não lançou. E tinha uma coletânea, tava começando o Estúdio Contra-Ataque também, foi até o... E eu lembro eu me convertendo, ligando pro Galaxy, naqueles Nokiazinho azul, lembra? E foi assim, um dos dias mais tristes, assim, nós ficamos anos sem se falar que o Galaxy não entendia, porque eles tinham essa, e nós tava gravando lá. Daí essa música foi lançada depois, 2011, você procurar no YouTube, tá Rei Bom Pai. Eu ligando pro Galaxy, a música só falava de Deus, que era normal. Só que eu falei, Galaxy, não lança mais porque é um Deus que eu não conheço. O Galaxy, mas meu Deus, e aí teve todo aquele... Então, aquele começo da conversão, né? Que tem que ter a ruptura. Na música era eu, o Galaxy e o Val, que era do Plena... Lembro. Do raciocínio periférico, que é o Israel Cantares, né? E aí, a gente rompe ali, vai pra igreja, daí começa essa aliança com o Rafa, né? Então a gente começa a buscar Deus junto, né? O Rafa saindo da pichação, das drogas, e a gente buscando a Deus e orando, jejuando. E aí acaba o Arcanjos Pro Rap ali, que o Rafa queria mais de Deus, e aí Deus começa a chamar a gente. Daí a Bélia era da Quadrangular ainda. A gente começa a se unir. A primeira música que a gente faz é a Desperta, para cantar no retiro da igreja. Que foi o primeiro lugar na Sara Brasil, que era uma mensagem para a igreja, né? Desperta, cristão, que está muito acomodado. Sim, sim. E ali começou também já a cena de você... Aí a gente radical, não pode cantar em beat gringo. E Deus usando daquela infantilidade espiritual, mas para trazer um novo, porque as pessoas só cantavam em base gringa. Sim, E bem na época o Luiz Cílio, que depois tornou-se produtor da Track Cheio, pegou e deu uns beats pra nós, que é da Desperta. Então a gente foi um dos primeiros a cantar em beat próprio, que depois ia ser a cena underground de Curitiba. Só que cantamos no retiro a Desperta, né? E começa a se afunilar, e por incrível que pareça, né? Deus usa tudo que... O Guerra Santa surge, nós estávamos lendo um livro do Edir Macedo, Orixás, Caboclos e Guias. Eu já li Vou esse livro. contar tudo, hein, Rafa? Eu já li esse livro aí, é brabo, hein? Deuses ou demônios, né?
É um livro cabuloso, assim, né? Clássico. E no prefácio ali, na introdução, diz assim, ó, desde não sei quando, Edir Macedo vem travando uma verdadeira guerra santa. Aí surgiu a Guerra Aí Santa. surgiu. E aí nós tava lendo o livro de Joel, que a gente tinha as Aham. maratona bíblica, né? De ler a Bíblia em 3 meses, em 2004. E aí chegamos em Joel 3, 9, 10, que diz apregoai guerra santa, Olha. suscitai os valentes. Então Guerra Santa veio com essa Sim. necessidade da época, porque qual que era o parâmetro de rap gospel da época? Era um rap que contava uma história, no final o cara levava uns tiros, daí aceitava Jesus. É verdade, Não é tinha verdade, é verdade. muito assim aquela É autoestima. verdade. E Aham. ficar correndo atrás do rap Sim. secular para pedir. E nós que tínhamos acabado de vir do mundo, Deus colocou uma ousadia. Sim. Nós começamos a rimar a Bíblia, a comer a Bíblia, e aí nós já tinha pegada do mundo, eu mais do gangsta, o Rafa underground, mas foi uma mistura, e a Belly vinha com o canto lírico da igreja. Então, pra você ter uma ideia, a música Guerra Santa, isso aí só a galera da antiga tinha uma versão do Comunhão ao vivo, mas nunca foi lançada, tão pesada que ela era. É. Ixi, hoje nós seria preso. Sério? Era, ó, pra você ter uma ideia, a minha parte falava assim, ó. Combatendo a mentira, disseita e heresia, TJCCB, LBV, sétimo dia, nem os babalaô, nem as cartas de tarô, minha única consulta é na palavra do Senhor. E era cabuloso. E nunca foi lançada ela. Ainda bem, não? Só que o Guerra Santa veio com essa... Era necessário na época essa ruptura. Sim, Pra com dizer assim, certeza. a gente é crente. Uhum. E aí, junto com ali então o Guerra Santa começa dia 26 de março de 2005. Que daí nós começamos... 2005. A gente tinha se unido ali na igreja para cantar uma música, a Belly na quadrangular, Deus chama ela para a mesma igreja, não tinha nada com o Rafa ainda. E aí nós entendemos de Deus que Deus estava chamando Pro grupo. para avivar algo assim, para dizer, cara, o crente tem que ser crente de verdade, tem que... Então, nasce em 2005 Guerra Santa, baseado nesse nome, e por causa dessa ousadia de realmente rimar a Bíblia, e aí começa a acontecer coisas, né, dentro ali da nossa rede jovem ali da época, e dos lugares que a gente ia, pessoas caírem endemoniadas, pessoas ser curadas, Sim. e aí a gente tinha sido batizado no Espírito Santo e os dons, e aí a galera olha e apelida de rap pentecostal. É isso mesmo. Muitas pessoas pensam que foi a gente que inventou isso, isso não foi? mesmo, não. Uhum. Foi a galera que começou a falar assim, isso não é gospel, isso é pentecostal, É isso mesmo. né? Uhum. Então, aí começa uma galera, aí os próprios Sinal Vermelho começa a ser avivado ali, porque eles já eram da igreja há muito tempo, então a gente vem do mundo, dá aquela sincronia boa deles, ver assim, Sim. cara, nós não precisamos, nós temos o evangelho. Aí eu lembro da época do Marlão saindo do Jus por causa disso, aí começa a surgir o Jackson ali, Tamandaré, que era Atitude Interior, o NK2, NK2. aí o Jotinha tava Sim. lá numa clínica, falou que ouviu Guerra Santa, daí ele falou, nossa, aí eu encontro ele numa... e aconteceu uma coisa muito interessante, né? O Rafa, o Dene, os meninos vão lembrar que a gente se converte ali em 2004, em 2005 nós tava cantando na Marcha para Jesus. Sinal Vermelho, Guerra Santa e Fruto Sagrado na Boca Maldita. Olha só, hein? Então, assim, é que não tinha mídia como tem hoje, Sim. mas estava lá. Eu lembro, assim, o Fruto Sagrado, uma banda muito boa, nós cantando antes dele, aí começa essa união também, que não tinha isso. Aí o Sinal Vermelho e o Guerra Santa, eu lembro que nós subimos assim, ó, e rap com banda, que daí a gente pegava a igreja e começou a dar um tempero que não havia, né? Sim. O que eram os caras do rap? Os caras que chegavam com CDzinho de base, errava a letra, e a gente começou a trazer sem perceber. Eu lembro que nós chegamos assim, o bateria, e vem marchando os santos, e o inferno se espanta, Sinal Vermelho e Ministério Guerra Santa. E aí começa. Então, há essa explosão, né, na época necessária. Né? Eu não tenho vergonha dessa época, porque eu vejo que foi o necessário. Foi um momento, né? Que dividiu, que trouxe santidade, a pessoa rimar a Bíblia, as pessoas Sim. querer estudar a Bíblia, da pessoa congregar, de realmente os pastores olhar e começar a ver o rap como uma coisa séria. Então 2005 foi esse ano que a gente funda o Guerra Santa e começa. E ali, passado algum tempo, o Bruno daí entra, né, como DJ. E aí o Guerra vai benção. crescendo nessa entoada aí. Quando eu fiz o primeiro evento lá na capela, que eu levei, que eu tava atrás dos grupos, eu não tinha muito contato, porque eu também me converto não, eu volto, né, porque eu tava desviadão, aí eu caso, eu e minha esposa, né, eu volto pra Jesus,
Ganhei minha esposa para Jesus. Olha, minha esposa é uma pedrinha na minha coroa, lá na glória. E a gente vai congregar na capela. E aí eu venho aqui nesse evento que teve aqui. E eu venho da vertente lá, né? De Tamandaré, Consciência Suburbana, Piazada lá, o Jamaica. Trombei algumas vezes o pessoal ali, o Galaxy, a galera ali. Trombava nos eventos, porque às vezes onde tava onde estava o Consciência Suburbana, às vezes estava o pessoal do arquivo ali tocando, cantando. Então, a gente meio que se trombou. Só que eu sempre fui o cara do backstage, né? Do make-off, vamos dizer assim. Que organizava, tu sabe que tem que ter, né? Tem que ter. Então, eu venho dessa vertente ali também. E aí, quando eu me converto, que eu entendi também que eu poderia usar essa arte para alcançar as pessoas, então eu faço o primeiro evento lá, o Hip Hop para Cristo. E bem nessa época caiu na minha mão um CD de vocês do Guerra, com uma música que me impactou, né? Que eu voltei no mundo com muita sede, sabe? Amém. E aí aquela música que o Rafa já entra dando uma rajada de língua. Essa foi Operando Deus. Operando Deus. Quando eu ouvi essa música, então essa aí saiu na coletânea La Paz do Senhor. Não lembro que ano que era. Quando o Abe, a gente começou a gravar lá no Abe, né? E aí o Abe teve a ideia, porque já a primeira coletânea pioneira aqui de Curitiba era da La Paz, né? Isso, lembro. Tanto que quando eu me converti, eu lembro que o Galaxy me apresentou o Abe lá no Escadão, falou, isso aqui são os meninos. Mas eu tô falando assim, ó, menino de 14 anos. Sim. Hoje eu olho e falo, meu Deus, como é que eu andava? Então a gente era muito precoce, né? Eu fiz 25 anos de rap, mas eu comecei com 13. Sim. Só que era o único que, eu lembro ele me apresentando o Abe na frente do Escadão, e era o sonho, tinha saído acho que acho que as duas primeiras La Paz. Todo mundo queria estar nessa coletânea. E nessa de 2007, nós gravando, o Abe vem com a ideia, que foi também uma coletânea La Paz do Senhor. E aí a gente colocou Operando Deus. Operando Deus, ela é com beat do Raul da Argentina. Começou umas conexões internacional. E a Santa tinha essa conexão ali com esse cara. Não tinha a internet, não tinha o que tinha hoje, né? E a Operando foi uma música que... Cada música do Guerra Santa ali, das antigas, ela pegou... Assim, ó, por exemplo, Vem Por Amor era a música dos presídios. Chegava as cartas na Sara. Aceitei Jesus com essa música, né? A Operando era música nas periferias. Às vezes passava, assim, os caras estavam com o carro assim, tocando Operando Deus. Às vezes eu tava em Tamandaré andando assim, passava o carro, tocando. Aí foi onde eu não tinha muito contato. Nós fomos no primeiro hip hop lá da capela? Eu sou meio ruim de data, pastor, mas sim, porque o que acontece? Naquela época, quando chegou para mim os contatos, né? Eu tinha o contato do Jackson de Tamandaré. E aí eu não tinha o contato da galera do rap cristão, né? Porque eu tava recém chegando, assim, né? E aí eu lembro que eu liguei pro Nilson. Isso mesmo, o Nilson também já tinha se convertido. O Nilson se converteu antes de mim na época. E o Nilson já tava mais no meio dessa vertente da galera do rap cristão. E aí ele, mano, fala com esses caras aqui. Aí falei. Aí eu falei com o pessoal do Notas de Honra. Aí, não, foi bem louco, porque eu tava na frente da igreja, passou o Nilson e um outro menino que andava junto com o Nilson. Esqueci o nome dele, cara. Era lá do Largo do Jardim da Ordem lá. E aí ele falou, eu falei, tô querendo fazer um evento aqui, mas não tem muito contato e tal. Daí ele falou assim, cara, pega esse contato aqui. Daí ele passou o contato pra mim do pessoal do Notas de Honra. Olha que doido. Aí eu entrei em contato com o pessoal do Notas de Honra. Eles falaram, não, a gente vai, tranquilo e tal. Eles estavam naquela vibe também, se apresentando em Curitiba, em vários lugares. E dali eu consegui os outros contatos. Aí o NK2, o Pequeno Pregador. Isso. Quem mais? Eu liguei para um monte de gente, né, pra vir. Só que eu não era, ninguém me conhecia ainda, ninguém sabia, né? Alguns ficavam meio com o pé atrás e tal, porque também nessa época tinha muitos líderes que eram meio aproveitador, né? Queria só uma atração, não era um propósito, né, evangelístico. E aí foi que eu consegui entrar em contato com o pessoal do Guerra, não sei se foi com você ou com o Rafa, e vocês estavam rodando Curitiba naquela época. Tanto que no dia que eu liguei, não sei se foi o Rafa, eu não lembro com quem que eu falei na época, falando assim, pastor, a gente vai, só que a gente precisa cantar tal hora, porque tal hora a gente tem que estar em outro bairro. Era uma época, a gente começou também a aprender a ser organizado.
Porque era uma época muito forte evangelística das igrejas, né? Isso. Então era comum. Teve uma vez que num final de semana a gente cantou em 8 lugares. Sim. Então era assim, ó, saía de um lugar, ia para outro, Aham. porque as igrejas faziam muito evangelismo. Sim. Era muita coisa na rua, Uhum. e aí o rap caía como uma luva. É isso, Né? Então o rap tava em alta ali, pegando o finalzinho da década de 90, início dos 2000, Uhum. né? Era uma coisa... E aí as igrejas, né, era um mover evangelístico muito grande. Uhum. Né? Hoje é difícil você ver um evangelismo. É difícil. Antes não, toda igreja tinha que ter um evangelismo. Então aí, quando viu, começou esse circuito mesmo em Curitiba e Aham. região metropolitana. Foi muito bom. Sim. Muita salvação, muito... Até na época eu entrei em contato, quem tava também despontando nessa época era o pessoal do Banca de Cá. Isso, estavam chegando, né, em Estavam Curitiba. chegando, Né? aham. Aí mandaram contato pra mim também, mas acabou que não deu certo. Mas daí quando você... Eu quando fui fazer o evento, eu sempre fui de monte de oração. E eu falei pra minha esposa na época, falei assim, eu vou fazer o evento aqui na capela e eu preciso trazer esses caras. Preciso trazer o Guerra Santa. A gente, daí todo ano tava lá, né? Não, e daí foi, daí não tinha, não, daí quando eu tava pra perto de organizar o evento, todo mundo falava, o Guerra Santa, tem que trazer os próprios pastores lá da igreja, da capela, traz os meninos lá, o Guerra Santa. Trago, com certeza, por quê? Porque quando vocês chegam ali na capela, vocês chegam também num momento que nós estávamos vivendo um avivamento pentecostal, assim, sabe? Glória a Deus. De busca, de clamor, jejum. Tanto que quando eu fui fazer o primeiro evento Hip Hop para Cristo, eu tive muita barreira, né? Porque nunca tinha tido esse evento na igreja. E uma das pastoras, pastora Andréia, um beijo, pastora. Faz tempo que eu não falo com ela, faz tempo que eu não vejo ela, pastora Andréia. Ela ficou meio com o pé atrás e tal. Ela falou, vamos orar para ver se é de Deus. Eu falei, bem, vamos orar. E eu, né, fui pro joelho, né? Que eu queria que o evento acontecesse. E aí foi que ela chegou naquela semana, ela veio conversar comigo e falou, eu tive um sonho com você. Eu falei, eu sonhei que você chegava aqui, ia com um ônibus cheio de jovens adolescentes e chegava mais 4 ônibus atrás desse primeiro ônibus. Eles desembarcavam aqui e eu entendi que Deus quer esse evento mesmo. E foi o primeiro, foi o segundo. O último evento eu quase morri, né? Lá que eu caí lá. Mas também, pastor, pensa, olha que doideira. A gente começava o evento meio-dia. Meio-dia. E ia até 10 e pouco da noite. Hoje eu não aguentaria fazer isso. Então, assim, de coração, Guerra Santa, Sinal Vermelho, um salve para todos vocês, ó. Guerra Santa, Sinal Vermelho, Pequeno Pregador, NK2. Esses, mano, vocês fizeram parte da onde eu tô hoje. Hoje, que eu gosto de mexer com eventos e tal. Foi um tempo muito... Foi. Pra você que nos assiste, pra você ter uma noção, como que é o nome daquela praça que era ali perto? Que era Carlos Gomes. Na Carlos Gomes, Isso então mesmo. você imagine. Pra você ter uma ideia, tinha até a sala que o cara deixava guardado o tubão, né? Pra poder participar do Você vê o tanto de gente que não era crente que vinha. Uhum. Que hoje é uma realidade muito difícil, né? Hoje você alcança a pessoa pela internet, um ou dois, o cara para levar um visitante. Mas como tava naquele boom evangelístico, e você fazendo uma coisa assim que era diferente, e você falou uma coisa muito chave, né? Eu ia interromper. Bons tempos, quando se orava para ver se era de Deus. Isso. Hoje, o Né? pessoal Hoje as igrejas estão fazendo tatuagem nos membros, vamos fazer não sei o quê, festa do cabelo. Eu gostava dessa época. Todo mundo que mais falava pro Guerra Santa era isso. Pra você ter uma ideia, o Guerra Santa cantou em Assembleia de Deus Madureira. Doideira, hein? Uma vez em congresso da Assembleia. E é isso, a pessoa orar um mês. Imagine, para ver se era de Deus, para confirmar. Eu não ficava chateado com essa... Eu ficava feliz, porque daí Deus confirmava. Então. Hoje as pessoas acham que tudo é de Deus e entrou um monte de fermento, misturou. Sim. Então é um ponto interessante. Mesmo que os tempos mudaram, o Comunhão também. A gente consagrava os panfletos, fazia 5.000 panfletos na gráfica e saía no centro. Teve vezes de você entregar o panfleto, quando o cara pegar, ele manifestar. Coisas loucas, porque havia uma busca, um temor, ainda que algumas religiosidade, ingenuidade, mas era tão puro a intenção que Deus ele se fazia presente. E aonde Deus está presente, essa frase Deus deu essa semana para nós. Terça-feira eu estava conversando com o pastor Luciano e com o pastor Silvio, nós falando, e Deus deu um rema assim, falou assim, a gente tem que se preocupar com Deus estar presente, que aonde Deus está presente,
ele traz as pessoas. É isso mesmo. Hoje a gente está se preocupando em trazer as pessoas. E às vezes Deus não está mais presente. Daí nós temos que formar um fogo estranho, né? Pra segurar. Então, foi um momento ali do centro, e eu lembro, os caras chegando com, na época, né, o tubão, você que não sabe, né? Hoje eles chamam de corotinho, né? Mas daí você misturava com refrigerante, amassava, e aí quando chegava na porta, né? A gente tem comunhão também, assim, você treinava ali a equipe da recepção. Não, cara, eu vou precisar, não, guarda aqui teu tubão, entra lá. Não vamos E muitas fora. vezes o cara não pegava mais. Sim, muitas saía vezes. dali, ia pra uma clínica, já saía Então a gente fez parte da tua história, né? Mas vocês também fizeram parte da nossa. Foi um tempo muito bom, muito gostoso, assim. Era cansativo os eventos, mas, nossa, chegava no final, você via 7, 8, 9 pinhas, assim. Chegou bêbado no evento, se convertendo, se entregando a vida para Jesus. Assim, mas se via verdade do Espírito Santo, né? Ali, no convencimento, né? Porque quem convence é o Espírito, né, pastor? E nessa caminhada tua, pastor, né? Aqui a segunda pergunta aqui, né? Quem foram os referenciais que marcaram a tua fé, assim, nessa caminhada? Nesse tempo, assim. Sei que é difícil, né? Falar, né? Referencial. Porque... Mas tem, né? Se você fizer uma timeline, né? Cara, primeiramente a minha mãe, né? Hoje Sua mãe é viva? Minha mãe é viva. Sim. Antes da conversão, assim, uma das coisas que me chamou muito a atenção foi a transformação na vida dela. Começou a me dar esse... E aí quando eu entro nesse desespero, nessa crise que Deus, baseada nas orações dela, eu literalmente eu falo para Deus, o Deus da minha mãe, o Senhor existe. Então, John Wesley tinha uma frase que ele dizia: eu aprendi mais com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Que benção, hein? Falando de Susana Wesley, né? Você que não conhece, compre o livro da Susana Wesley. Então a minha mãe foi o primeiro referencial, porque eu vi o evangelho, vi ela fazendo visita, antes de se converter. Às vezes, né, você é criança, você vai com tua mãe, ela chegando, o cara, uma vez nós fizemos uma visita para um senhorzinho idoso, ele tinha uma doença, não lembro o nome, mas como chamava assim no linguajar popular, era buraco de cuia. Então você imagine. Nossa. E assim, os bichos andando assim, um buraco de cuia aqui, e minha mãe orou e o cara foi curado, fechou. Então você começa a olhar e dizer, Deus existe. Daí beleza, você tem teu encontro. Logo quando eu me converto, a primeira referência foi o pastor Sérgio de Castro. Sérgio de Castro. Que é o presidente do Templo das Águias. Um abraço, meu grande amigo até hoje, um referencial. O que eu vi dele? O Templo das Águias foi muito diferencial, né? Foi a primeira igreja que você podia entrar de boné. Isso, foi mesmo. Parece que é uma coisa simples para falar hoje, né? Mas há 21 anos atrás, só que ele me deu um abraço, né? E me deu um beijo, né? Que eu sempre falo, quando ele vem pregar aqui, eu falo, que nem meu pai tinha me dado. Eu olhei para aquele homem, olhei o casamento dele, olhei a postura dele. Então, assim, Deus coloca pessoas que você pode olhar e ver Cristo. Logo depois, que hoje é o Bispo Nel, que é meu pastor até hoje, o Nelsinho, do Templo das Águias do Maracanã, que era o pastor de jovens, que daí ele que me discipula. Então, eu ficava ali, foi indo, a paixão por Jesus. Então, uma vez eu fiquei 15 dias na casa dele. Sabe assim? Tipo, uma hora eu me toquei, falei, não, acho que eu tenho que ir pra casa. Então, assim, discipulado na íntegra mesmo, sim, né? Tipo, na Bíblia. Então, esses referenciais próximos, assim, né? Depois, no começo também, você começa a ler os livros. Eu comecei, pra você ter uma ideia, eu era novo convertido, não tinha um livro. Um dia o pastor chega e me dá um livro no domingo. E eu tinha que devolver terça-feira no culto de oração. Nossa, que e ali eu comecei, que era o Heróis da Fé. Heróis da Fé. Ali começam os primeiros. Então a gente sempre também tem como referência aqueles que não estão mais vivos, né? Que foram os grandes homens da fé, que depois você vai estudando. Mas essas referências pastorais do começo foram muito importantes. Depois, pastor Antônio Cirilo, que como eu tinha me convertido com o poderoso Deus, eu fui atrás na época boa, né? Que você ia na Rui Barbosa, achava os CDs, né? Garagem, lembra da garagem? E o pastor Cirilo me ajudou muito. Era a minha trilha, tanto até hoje. Eu não consigo escutar música nova, não conheço nada de. Que foram as músicas do nosso período de oração. Como a gente começa a consagrar muito, orar muito, eu, Rafael, depois o William Dereski, que virou pastor aqui, toda a nossa galera que ia se convertendo, a gente tinha um método. Vamos se trancar e orar, vamos tal. E aí, rolando o Cirilo. Cirilo foi, depois conheci ele, foi um grande referencial ali no começo, né? E
E depois a jornada, os irmãos que caminham junto, né? Depois aqueles que a gente foi ganhando para Jesus se tornaram tão homens de Deus que acabaram sendo referência. Hoje minhas referências é o pastor William Dereski, pastor Valdecir de São Paulo, pastores mais anônimos, assim, né? Mais anônimos aí que tem uma vida com Deus, assim, que homens dos quais o mundo não é digno mesmo. Graças a Deus eu conheci muita gente de Deus que não tá no hype, assim, que são referentes. Fora os livros, né? Sim. Os homens do passado, os grandes. E como que você, nessa caminhada, como que você veio hoje se tornar, né? Ou, né, chegou aqui a se tornar um pastor aqui, CEO aqui da Rogate, né? CEO que fala, né? Não sei se CEO, né? CEO eu tô fraco, né, Rodrigo? Pastor titular, que tem o pastor reserva, né? Pastor reserva, né? Tem o reserva. Não, na verdade, o chamado ele veio junto, né? Eu não. A nossa conversão foi tão dramática que eu não. Do dia que eu fui salvo, eu já entendi que eu tinha um chamado. A gente fala, né? Como a gente ia de a pé pra igreja, era comum entrar no ônibus. Lembra na época que tinha o ponto gratuito? Lembro. Então a gente, quando voltava de a pé, daí parava um pouco, pegava o gratuito, né? E eu lembro eu andava, e na época não tinha o estereótipo ainda de crente, ainda tava com as calças XXL, ainda tava, né? O guarda-roupa tava se convertendo, não tinha grana, esperando o quartel. E levantava uma tiazinha, falava assim: você vai ser um pregador, você vai ser pastor. Eu, assim, nos primeiros meses de crente, eu cataloguei mais de 60 profecias. E eu falei, então eu vou ser isso. Então eu encaminhei minha vida para isso. Aí nós entramos no seminário, 2007 já era formado. Qual seminário? No EMITA, que era da época do Templo das Águias, né? Então, assim, o chamado pastoral foi desde o começo. Então a gente tinha a ver evangelística com o rap, o Guerra Santa, só que eu começo a trabalhar na igreja com novos convertidos, que era o Projeto Alma. Então eu já comecei a cuidar de pessoas, daí quando veio eu já comecei a auxiliar nos jovens, e aí em 2008, 2009 eu vou assumir a primeira congregação lá em Colombo. Da Templo das Águias. Templo das Águias. E aí vai indo, 2010 eu saio do Templo das Águias e venho para Cristianismo Decidido, que eu tô até hoje. Em 2011 eu saí do Guerra Santa, então o pastoreio começou e eu fui levando junto, né? E foi tendo esse crescimento de na verdade, hoje eu sou um pastor que canta rap. Sim. E aí o ministério da palavra começou a tomar mais forma do que o do rap. Eu só não largava o rap porque Deus tinha uma palavra, e tem até hoje, tanto que eu até tô voltando com mais força. Nunca deixei o rap, mas eu entendi que o meu rap ia ser evangelístico. Né? Ia ser evangelístico e que eu nunca seria famoso, mas eu ia ser relevante. Sim. Então, na verdade, na minha chamada com o rap, é mais evangelístico, de entrar nos lugares aí, voltando lá para aquele rap que eu era antes, de estar nos lugares onde eu acho que o rap tinha que estar, que são escolas, ruas, presídios, graças a Deus, 14 estados, 180 cidades. Só que daí o ministério da palavra e da igreja local vai crescendo, né? Sim. A época que eu viajei mais, aí eu fiquei como pastor auxiliar, porque daí não dava para ser pastor titular. E em 2016, quando a gente envia o pastor William para Costa Rica, Deus fala que é para mim agora assumir a igreja. Aqui no caso. Aí eu começo a diminuir, aí eu vou cortando as viagens, né? Entendi. Mas a palavra tomou uma proporção, né? Naturalmente, mas essas promessas foram desde o começo lá. Entendi. Então, desde o começo, quando eu me converti, eu sabia que eu ia ser pastor. Que doideira, né? Hoje você tá aqui, o Rafa tá no templo. Isso. O Deni tá no templo. O Deni ainda, tá no né? templo. Mas não tá no templo do que o Rafa congrega. Não, o Rafa saiu da sede e o Rafa hoje é pastor auxiliar, né? Que doideira, né? Olha só como Deus faz as coisas, né? Dali da geração ali, tanto o Guerra Santos e o Sinal Vermelho, graças a Deus, o Bruno, que era o DJ, também é obreiro no Templo das Águias do Maracanã. Então todo mundo ali, o Deni é obreiro, o Deni também sempre envolvido. Então a galera deu fruto, né? Você tá com quantos anos, pastor? 38. 38 anos. Nossa, é história, hein? E já 15 anos, né, no pastorado. Entendi. Dentro dessa caminhada tua, né? Se você tivesse que resumir sua missão em uma frase, qual seria? O evangelho todo, para o homem todo, em todos os lugares.
É a nossa definição do Pacto de Lausanne, né? Sim. Então Igreja integral, tempo integral. Então a gente caminha nisso, né? O evangelho tem que ser pregado todo, né? Na sua integralidade, né? Para o homem todo. Então a gente não só vamos morar no céu, mas trazer o céu para a terra, espírito, alma e corpo, em todos os lugares. Hoje, graças a Deus, a gente, como igreja, como missão, a gente toca Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, ao mesmo tempo. É o evangelho pro cara que é dependente químico, mas também sabe lidar com o empresário. A gente não tem muito a gente não gosta dessa fragmentação do evangelho, né? O evangelho que tem muito, né, por aí, né? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém. É o evangelho. O evangelho não é um partido, não é uma ênfase. O evangelho, como Paulo diz, ele é a justiça de Deus. A justiça de Deus se revela no evangelho. Então, para qualquer homem, para qualquer... Então, a gente gosta de olhar essa totalidade, né? Que a igreja sempre teve no passado. Eu lembro de uma reunião que eu participei. Na verdade, eu fui convidado pelo Guerra Santa. Que eu já estava fazendo os eventos e tal. E vocês estavam para lançar um CD. Não sei se era o segundo CD, eu não lembro. Que tinha aquela música Nas Pedras que me lançaram. Que Beat do Dario. Rapaz, quando eu vi esse hino aí, nossa, cachou, porque... Sabe quem trabalha na área do evangelismo, né? Às vezes não é tão compreendido dentro do ambiente eclesiástico, né? A gente que é evangelista, a gente tem a cabeça um pouco meio voada, assim, sabe? A gente quer fazer o negócio para trazer pessoas, né? E aí eu tava um pouco desanimado, daí eu recebi um telefonema do Rafa. Ele nem vai lembrar. Ele me ligou e me chamou de pastor. Ah, pastor Eduardo, tudo bem? Eu falei, nossa... Pastor Eduardo, né? O cara se sentindo nada, chegou o pastor, cara. Não, são palavras que as pessoas, né? Aí eu cheguei na reunião lá, foi lá na Praça do Gaúcho lá. Eu não sei, acho que é não sei se é da Rogate lá também, é lá, né? Aí você tava programando esse evento que rolou numa igreja ali, depois de uns tempos pra frente. E aí eu cheguei na reunião, e tava o Guerra Santa, tava eu, aí tinha mais algumas pessoas que tinham convidado, que vocês estavam programando para fazer o lançamento, não só no local, mas em várias quebradas. Aí eu sentei, aí eu vi que você tava lá. Eu já, né, você já tava um pouco diferente já. Aí você olhou para mim, chegou e pegou na minha mão assim. Eu lembro como se fosse hoje. Pegou e falou assim, paz, pastor Eduardo. Eu falei, nossa, né? Tipo, pra mim foi algo, parece que um ânimo da parte de Deus, assim, dizendo, né? Tipo, não precisou eu falar e tal. Não que eu buscasse isso, não era isso, entendeu? Mas sabe quando você tá naquela bad, assim, de perseguição, E aí eu falei, rapaz do céu, Deus tem algo comigo. E aí nós sentamos na reunião e aí cada um falou, né? Aí você falou, pastor Eduardo, pode ir, né? O que você acha, né? Eu falei, que legal, né? Porque a gente... né, vinha desse momento ali, sabe, de perseguição e tal, porque o evento que eu fazia era um dos eventos que mais movimentava a igreja, mais atraía jovens, entendeu? E você sabe, né, infelizmente hoje já não, né, talvez aqui na Rogate não exista isso, mas no período para trás, o pessoal brigava muito por título, posições e cargos, entendeu? Então quando você fazia alguma coisa que destacava, o povo já queria te abafar, né? E aí eu fui nessa reunião, saí de lá renovada, né? Amém. Depois, assim, eu não sei o que aconteceu, né? Se rolou o lançamento do CD. Eu até fui num evento que teve ali no largo, perto da Praça do Gaúcho. É uma igreja que é um escadão, você sobe. É a igreja que eu casei, é a primeira igreja do cristianismo desse dia, na frente do posto. Igreja linda, linda, linda. Bem na frente do posto ali. E aí eu saí de lá bem renovado, assim, acho que sabe? ali foi a primeira vez que eu trouxe o Rap Sensation. Foi, isso mesmo. Isso mesmo, Até o pessoal do Banca cantou lá na época, no dia. Foi bem legal, um evento bem gostoso. A gente participou, foi bem top, assim. Daí, nessa caminhada toda, assim, pastor, quais foram os seus maiores desafios, assim, que você pode pautar, assim? Qual que foi os maiores desafios nessa caminhada para chegar até aqui, desde lá da conversão, né, até agora? No comecinho da conversão era se converter, né? Sim. Eu achava, assim, que nunca um pecador como eu ia conseguir ser um homem santo. E quando eu vi a obra do Espírito Santo e vi que era possível,
Um homem, por exemplo, né? Não só deixar droga, essas coisas assim, mas, por exemplo, eu nunca pensei na minha vida que eu ia conseguir olhar para uma mulher sem intenção impura. Sim. Quando eu comecei lá na época do colégio, a não olhar mais, eu chorava dia e noite, falava, é poderoso. Por isso que eu sou wesleyano. Que é poderoso. Andai no espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Comecei a ver assim o espírito, que andar com Deus, né? E foi o primeiro desafio, era isso, que eu achava assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir ser um homem santo. E aí quando Deus vai te ensinando, através da palavra, da oração, Deus vai tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne. Teus olhos vão se abrindo, você começa a olhar as coisas de Deus e perder, as coisas do mundo vão perdendo o brilho. Então esse é o primeiro desafio, graças a Deus. Quando a gente entra no ministério, ali com o rap, com essa pegada, trazer os loucos para a igreja, daí ver tudo isso que você falou, o segundo desafio foi não se frustrar com a igreja. Entendi. Porque daí você vem do mundo e você não entende. Você fala assim, poxa, mas não era para salvar as vidas. Começa a ver essas coisas que você falou. Muitos caras do rap, né, porque o rap ele é crítico, ele é protesto, né, protesto. Só que graças a Deus primeiro vem a conversão. Porque senão teu coração, né, não se tornar um desigrejado. Depois dizer sim pro ministério, né? Porque eu vou te falar a verdade. Você tá na igreja local e amar vidas ali. É muito mais fácil, né? Não que... Mas eu experimentei essa realidade. É muito mais fácil viajar, pregar, sair fora. Com certeza. É só você se consagrar, ter uma palavra de Deus, pregar, voltar embora. Sim. Agora, uma vez eu vi o Cláudio Duarte falando e é verdade. A igreja local te humilha, né? Ele falou assim, eu vou nos lugares, eu faço congresso de casal, os caras pagam, tiram foto. Eu faço a mesma coisa lá na igreja, não vai ninguém. Verdade. Só pra Deus te humilhar mesmo, dizer que você não é o... Entendeu? Você prega domingo, segunda-feira, você viu que ninguém... Mas brincadeiras à parte, o mais perto que você pode chegar de Jesus é sofrer. Você nunca vai chegar perto da santidade dele. Mas quando você sofre por causa do evangelho... Eu lembro quando ele chegou pra Pedro, né? Eu não escolheria Pedro para ser o primeiro pastor da igreja, o primeiro papa. Se você fizesse um teste coaching, talvez escolheria qualquer um. Agora Pedro, mas ele chega para Pedro e diz assim, Pedro, tu me amas? Canta um rap para mim. Não. Você me ama? Faz uma boa pregação. Pedro, você me ama? Faz uma declaração no Instagram. Não. Ele diz assim, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Então você é o pastor, né? Então o grande desafio daí depois do ministério é você ser uma pessoa equilibrada. Você vai vendo tanta coisa, né? Nem céu, nem terra, nem... Eu vejo que há pessoas que vão de um pêndulo para o outro e o grande caminho é o equilíbrio. Outro desafio, manter sua vida devocional. Que você começa... Uma vez eu estava com uma menina nova convertida, eu ia vir fazendo um pastoreio, e eu sentei e comecei a escrever. Ela, não sei, pastor, como eu falo, faz isso, mas assim, literalmente, quem me conhece aqui sabe, né? Eu gosto de escrever. Eu fui dando toda a dica, você lê a Bíblia assim, você faz assim. Mas, cara, quando eu tava chegando na última linha, o Espírito Santo falou assim, muito bonito, tira uma cópia pra você. Porque você não tá fazendo. Você não tá fazendo mais. Nossa. Né? E eu parei assim, eu falei pra ela, e literalmente eu peguei, falei assim, na agenda dela eu tava escrevendo, eu falei assim, deixa eu tirar uma foto. Depois cheguei pra vir e falei, a coisa mais difícil é você manter a sua vida de devoção. É você manter esquecer que você é pastor, que você é ministro, mas ler a Bíblia como quem quer ouvir Deus falar com você. Orar como aquele que só quer Jesus. E aí, claro, você come, você, né? Então ter essa vida de devoção, essa vida de equilíbrio, não perder a chama. Muitos diziam no começo, isso é no começo, um dia você vai chegar num lugar. Eu falei, eu não quero nunca chegar nesse lugar. Né? Isso é quando a igreja é pequena, mas depois, isso é quando você... Então, desde as viagens, desde os shows, da igreja, desde os elogios, você se manter naquilo que Deus falou, né? E ter convicção. Um dos os últimos desafios que eu passei é a convicção de quem realmente você é e o que Deus mandou você fazer. Sim. Porque as pessoas querem que você faça, sabe? Você pode... Não, cara, Deus me chamou para isso. As pessoas querem te moldar. Né? Porque um dia eu vou prestar conta diante de Deus. Não perder esse temor. Sim. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3 que todos vão comparecer ao tribunal de Cristo. Verdade. Você é teólogo, você sabe. Não é para salvação,
Mas um dia, nossas obras, e muitos que pensam que, eu fiz tanto, quando o fogo de Deus passar, vai queimar tudo. E assim, ó, cada um veja. Eu não vou poder nem levar a Vive junto. Amor, fala para Jesus que eu não vou poder levar a liderança da igreja, não vou poder levar o meu pastor junto. É só eu e Jesus. E o fogo de Deus vai passar. Tem pessoas que tudo aquilo que ele construiu vai queimar. Mas não, mas o cara era... E vai ser salvo, como que pelo fogo. Então eu tenho esse temor daquele dia que eu vou estar diante de Jesus. E o olhar dele de fogo vai saber o porquê que eu fiz o que eu fiz. Entendi. Por que que eu tô aqui nesse podcast? Por que que eu cantei aquela música? Por que que eu pastoreei? Por que que eu preguei aquela mensagem domingo? Por que que a igreja foi por aquele caminho? Então é não perder o temor. Né? A gente fala, né? Muitos pastores que hoje eu cuido de alguns pastores, eu sempre falo assim, nunca se torna um profissional da fé. Não no sentido de cobrar, mas de ir no piloto automático, de não ter esse temor de, meu Deus, é para fazer isso? Não, eu já sei fazer, eu vou fazendo, porque a minha experiência... Não, Deus, sabe aquele gelo, aquele temor? Sentir eu não irei? Sim. Então, esses são os grandes desafios, essa convicção, cara. O que que eu fui chamar? Outra, você tem muitas portas abertas, você dizer assim, mas qual que é aquela que Deus... O que eu tenho que fazer? Porque é fácil você pegar e fazer um monte de coisa, mas eu vou prestar, Deus vai cobrar de mim, naquele dia ele vai dizer servo bom e fiel. Né? Eu tenho que ser fiel ao que Deus falou. Hoje tem uma palavra muito popular que é relevância, né? E é uma palavra moderna, mas na Bíblia não existe essa palavra. Na Bíblia é fidelidade. Se você for fiel, agora eu posso fazer um monte de coisa e não ser achado fiel. Paulo diz assim, ó, espera-se do dispenseiro que ele seja encontrado fiel. Então é você cuidar de ti, como ele diz para Timóteo, da doutrina, não sair do que a palavra de Deus diz, que fazendo isso você vai salvar a você, então a ordem é sempre essa, depois aos que te ouvem. Então é um grande desafio nos tempos modernos, porque se você não mantém a vida de oração, de palavra, uma comunhão saudável com homens de Deus, você pode entrar por um caminho de comparação, por um caminho de ativismo, perder a intimidade e perder o propósito. Eu fui chamado para isso. Se Deus falar que é ali, é ali. Se Deus falar é até aqui, é até aqui. Se Deus é uma coisa, a especificidade, né? É muito específico. Não sair dos princípios, mas é muito específico de entender assim, o que eu tenho que fazer. Porque é isso que eu vou prestar conta para Deus. Daquilo que Ele me confiou. Então é um grande desafio. É um grande desafio, porque as pessoas, elas vê o tamanho do teu Instagram, elas vê você pregando. As pessoas, elas vê uma vida pública. Mas Deus, ele tá olhando por trás, né? Então pode ter coerência entre a vida secreta e a vida pública, mas pode ter disparidade. E a gente que conheceu muito, assim, tanto do rap quanto de pregadores, de igreja, é tão triste quando você conhece alguém que a vida pública dele é uma coisa, só que você conheceu os bastidores, sabe que não é aquilo. Então é um grande desafio. É isso mesmo. E que desafio, né? Porque a gente... a gente tava conversando agora, né, nos bastidores, falando sobre raiz, né? Voltar às raízes, né? Tem lugares que a gente não deveria nunca sair, né? Nunca. Mas é desafiador, mas Deus deu o Espírito Santo, né? Então se você tem um GPS, o Espírito Santo, eu costumo dizer que ele dá um beliscãozinho assim, ó. Olha, ninguém cai, né? A gente brinca com os carioca, a gente vai caindo, né? Verdade. Ninguém, não é assim, meu Deus, acordei quando caiu. Eu vi. Não, a gente vai, sabe, sutilezas. Por isso que a palavra é a oração, a vida devocional, a comunhão genuína, você ter homens, pessoas que sabem quem você, que vão poder dizer, cara, cuidado. As pessoas no Instagram, as pessoas que você vai pregar no lugar, tudo é uma benção. Então a questão de não andar só, mas de verdade, não aquela comunhão de foto, aquela de verdade, que a pessoa conhece, que você possa abrir o coração, né? Que sabe, opa, tá estranho isso aí. O jeito que até o jeito de pegar no microfone, a pessoa já vê que você tá... Não tá legal. Então você sempre tá se avaliando, né? Você sempre tá... Paulo diz na ceia, né? Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados com o mundo. É por isso que tem o papel da igreja local nisso, é muito forte, né, pastor? Eu sou igrejeiro. Porque eu vejo hoje muitas pessoas que até meio que já perderam a fé na igreja local até o ponto que às vezes até tem uma crítica, né, à igreja local. Eu vejo isso, né? O Cami teve aqui, ele falou, tem um corte dele no Instagram, ele fala, né?
Se ele pudesse voltar atrás, o que ele faria, né? Ele falou que se dedicaria mais na adolescência, na juventude dele lá atrás, à igreja local. Sim. E faz sentido, porque é só caminhando, né? Que nem o pastor, nós se conhecemos. Mas se encontramos aqui, às vezes se trombamos nos eventos, Sim. numa missão, mas caminhar junto mesmo, você sentir meu coração. É porque na igreja local não tem onde você se esconder, Não né? tem. O cara vai ver o dia que você tá no holy, né? E vai ver o dia que você tá mal. Sim. O dia que você fala, meu Deus, você tem essa expressão lá, a torneira tava fechada hoje. Tem dia que a torneira tá fechada, tem dia... Sim. Só que a igreja local é a família, né? A que Deus te dá ali. Então você aprende a se submeter, você aprende a compartilhar. Os 25 mandamentos só podem ser cumpridos na mutualidade. Os 2 sacramentos só podem ser cumpridos Então não existe vida. O negócio de Jesus é a igreja. Isso aí dá até pra fazer a frase. Eu sou a igreja. A Bíblia não diz isso. Foi aquela música também que foi sucesso na Sara, que o bispo gostava muito. Até tinha uma rede lá que cantava: a igreja não sou eu, é nós. Por quê? Porque eles falavam, nossa, eu nunca vi um rap falando bem da igreja. E era verdade, teve uma época que foi moda rap falar mal da igreja. É verdade. E aí eu lancei a igreja é nós. Sim. Porque a igreja não sou eu. A Bíblia nunca vai dizer que sou eu. Eu sou templo do Espírito Santo, é diferente. A igreja, ela é o corpo. Jesus vem buscar a igreja, ele não vem buscar o DH. Sim. Ele vai vir buscar, né, uma noiva. Né, é uma identidade coletiva da igreja. Então é nesse lugar que você é aperfeiçoado. Porque quando você está com o outro e reconhece o Cristo que há no outro, se deixa ser ministrado e também ministra nessa mutualidade. Você perdoa uns aos outros, você cura uns aos outros, você ama uns aos outros, você suporta uns aos outros. Todos os versículos falam uns aos outros, ora uns pelos outros. Não dá para ser sozinho. Né? Então, se a gente não tomar cuidado, a internet ela acaba roubando esse lugar. Onde a pessoa fala, segunda eu vou escutar esse, terça aquele, quarta aquele, mas não tem ninguém que realmente ele está escutando. Porque quando um pastor, um líder, um mentor, um amigo mais velho, ele te dá uma palavra, ele sabe quem você é. Pra você, tome cuidado. Na internet ele não sabe quem tá do outro lado. Então o cara pode pegar. Eu acho que Paulo viu o YouTube quando ele falou assim, chegaria um tempo em que se cercariam de falsos mestres. É uma playlist. Porque teriam comichões no ouvido. E ele só quer ouvir. Então hoje a pessoa ela acha o que ela quiser, para dependendo do que ela... Mas a vida, como você falou, por que há tão pouco fruto? Se há muito mais informação, muito mais livro, muito mais conferência, tudo é mais. Tudo. Mas não tem fruto. Por que não tem mais essa paixão por vidas, de evangelizar, uma vida de devoção, jovens de santidade? Na minha época era normal, o cara se converter, o cara parar com a pornografia, com a masturbação. Era assim, as pessoas no bairro diziam, eu não quero ser crente, mas Deus mudou a vida daquele cara. Hoje visível, você não sabe quem é crente e quem não é. Então, pelos frutos conhecereis, né? Então a igreja local é a multiforme sabedoria de Deus. Benção. Que papo gostoso, hein? Nossa, vamos até umas horas, hein? Temos tempo aí, pastor. Vai lá. A gente sabe, né, que o senhor tem já andou por muitas cidades aí, né? Na questão da cultural. Eu vi que vocês estavam envolvidos agora na questão das drogas aqui em Colombo, né? Sim. Como caminhar? Assim, qual que é, né, talvez um pastor, um líder, uma pessoa aí que está nos acompanhando, vendo esse podcast, queira, né, entrar caminhar nessa vertente do evangelismo e tal. Como o senhor caminha dentro disso? Se é que o senhor pode dar um exemplo? Tivemos aqui em Colombo, o senhor senta tanto com vereadores, com pessoas simples e tal. Primeiro você ter convicção ali, né, da tua mensagem, não se vender. Então eu sempre fui onde eu fui convidado. Sim. Então eu nunca me convidei. Eu vou moldar aqui minha música. Você conhece minhas músicas? Sim. É evangelho do começo ao fim. Só que o trabalho que você faz é o equilíbrio. O que foi acontecendo também, igual eu te falei, aquele começo era necessário, né? Nós precisávamos fazer uma ruptura. Mas depois Deus vai te moldando. Você pode ver, eu comecei a entender também assim, você pode falar a verdade de formas, a gente chama da mensagem subversiva do reino. Quando Jesus contava uma parábola,
para que você possa entrar em lugares onde você leve o sal, e aí a pessoa te procure para querer saber mais. Então, essas portas, por exemplo, eu cantei no Brasil várias casas, sem ter clipe, sem ter carreira, casas de hip hop, eventos culturais, Feira Preta em São Paulo, que era toda. Você vai entrando em ambientes, aí esses eventos que você está falando de Colombo ali, né? Que nós tivemos representando a sociedade civil por causa do trabalho com dependentes químicos. Então nós temos fruto. Sim. Que tem rap que fala de droga, mas o cara ele não tem um fruto. Fala alguém que se tirou do crack. A Fácil Falar surgiu disso. Tava eu e MC Louco. Eu tava ouvindo hoje. E tava pra. Eu não vou falar o nome do rapper, um rapper famoso. Tanto que ele nem lançou essa música. Acho que eu e o Louco falamos tão mal. Ele ia lançar um clipe chamado Resident Evil. Uma bela analogia falando da dependente químico. Olha que cara inteligente. Só que me veio um sentimento de Deus, assim, eu falei, louco, esses caras, eles, uma coisa que eu tinha, não pegar carona na tragédia, eu falei, esses caras falam do crack, mas será que eles voltam do show, do cachê e internam alguém? E aí surgiu a Fácil Falar, por isso que eu falo, Fácil Falar do crack, até rimar com baque. E nessa época eu tinha 10 pessoas morando na minha casa, que era dependente químico. Na tua casa? Na minha casa, que era o CT, né, que a gente tem até hoje. Então, assim, a gente começou a ver que o evangelho é o único que realmente fala e faz e vive. Que chega, eu falo assim, eu faço falar do morador de rua. Você vê as pautas ideológicas, o morador em situação de rua, é tudo lindo e tal. Difícil é parar, ouvir e oferecer ajuda. Fácil dizer que eu faço rap por amor. Se o meu cachê tem preço. Então, assim, as portas se abrem pelo teu testemunho. Então hoje a gente entra em qualquer lugar, lá nas palestras. As palestras, a gente foi em muitas escolas, sem querer nada de governo, estando lá, pegando o dinheiro do reino de Deus. Então o que eu fazia? Uma igreja ia me levar sábado em Alvorada do Norte, Goiás. Eu falava assim, ó, se quiser eu vou quinta. Arruma um presídio, arruma um tal. Então essas coisas foram abrindo, a gente foi se capacitando. Hoje tem aqui na Igreja Pastoral da Sobriedade, o projeto Tamar Agar, a gente trabalha com violência de mulheres, isso eu não posso divulgar muito, mas eu tenho livre circuito dentro da delegacia da mulher. Tem lugar que só entra advogado e as doutoras lá agnósticas, as delegadas, falam, pode entrar esse pastor porque esse Jesus, porque a gente começou a ver um monte de situações de mulheres de outras igrejas apanhando do marido e vindo pedir socorro. Então o evangelho em ação, ele abre portas. Né? Então, sem negociar a mensagem, sem mudar a letra, Deus começou a abrir portas sociais, porque o evangelho, né, a gente é wesleyano, a gente tem esse cunho que o Wesley chamava da santidade social. O evangelho, ele é essa resposta. A gente vê no evangelho isso. Só que é tudo essa prática. Então você vai tocando, você vai tirando a pessoa da droga, a mulher em situação de violência, a questão da vulnerabilidade social, então ela vai abrindo e a gente foi se capacitando para entrar nos lugares e não ser o crentez. Por exemplo, uma vez um pastor amigo foi na delegacia, na prisão com a gente. Aí eu falei, vou deixar ele pregar numa cela. Pô. Ele falou assim, bom dia, amados. É um prazer estar aqui com vocês. Os caras já amados, lá ele. E já falou, é um prazer, então fica preso. Quer dizer, a gente acostuma com. Então você tem que andar nessas duas. Entendi. Você tem que saber assim, que tipo de mensagem eu vou levar. Eu vou me capacitar, eu vou te dar. E sempre o evangelho. Você pode dar uma palestra de meio ambiente, falar do Éden. Então a gente começou a trazer a graça de Deus. A entender assim, ó. A entrar no ambiente, a gente fala dois textos bíblicos para você entender bem. Paulo, quando chegou no Aerópago, lá em Atenas, Atos, ele não chega falando, isso aqui é do demônio, ele chegou no panteão greco-romano, ele olhou e viu o Deus desconhecido, que era aquela história lá atrás, da peste, depois você procura no fator Melquisedeque, e ele fala, tá aqui a graça, eu vou começar por aqui. Então como que o crente entra em ambientes que ele não entra procurando o que está errado, ele entra tentando ver aonde que tem alguma coisa, aqui ó, é aqui que eu vou puxar o gancho. Ele anda procurando onde é que está a graça de Deus. Por exemplo, agora comecinho de agosto eu fui dar palestra nos CMEs do Dia dos Pais. Eu usei a música do Renato Russo, Pais e Filhos. Você viu os pais chorando assim, ó, e eu fui só mostrando.
a cada frase ali com o Renato Russo, e aí eu trouxe para a Bíblia, Malaquias 4. Então é um linguajar, não sei, eu sou um pastor, não, é você chegar como educador social. Então, só que o evangelho, a gente acredita, tem uma mensagem para qualquer, não importa o problema do homem, a solução é a mesma, Jesus. Sim. Então se você chegar com graça, então a gente começou a usar isso. E como que é o método missional? João capítulo 1, aprendi com Jesus, o verbo se fez carne. Na rima do Guerra Santa, até o Cami colocou numa música dele, como diz DH, o verbo se fez carne, mas nunca foi carnal. Então a gente tem que se fazer carne. Quer dizer, o próprio Jesus deu um modelo missiológico. Ele desceu. E ele se fez gente. Jesus andou no meio. Jesus se encarnou. O verbo se fez carne. Então às vezes nós como crente, pro verbo, pro evangelho, a gente tem que se tornar carne. Habitou no meio de nós. A palavra habitou ali no grego é a palavra tabernaculou. Montou a sua tenda. Jesus viveu como qualquer homem. Então nós temos que aprender a ser um pouco mais humano. Sim. Antes de dizer paz do Senhor, dizer bom dia. Antes de querer falar, ouvir. E aí, como é que você está achando? A pessoa vai desabafar. As pessoas querem ser ouvidas. Depois você vai chegar e tum. Sabe? Ter os pontos de contato. O Isaías 61, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. E para cada tipo de necessidade existe ali uma mensagem. Então o verbo se fez carne e habitou. Então a gente tem que habitar mais com as pessoas. Ter uma eclesiologia que comunique, né, socialmente com o ambiente que você está. Sim. O verbo se fez carne, habitou entre nós. E o que aconteceu? E vimos a sua glória. As pessoas vão ver. Quando você habita, você anda com elas, você se preocupa, tudo com o evangelho, não negociando nada do evangelho. Nada. Por exemplo, sexta-feira, até hoje fiz ali a chamadinha no meu Instagram, nós começamos o evangelismo com profissionais do sexo, travesti, mulheres trans. Nós saímos do turno de oração e vamos lá. Entendeu? E todo mundo acha, né, as irmãs fazem as cartinhas, entregam o bombom, cara, eles choram. Então, assim, não é uma teoria, não tem homofobia, não tem... Então, esse evangelho da internet, na prática, é outra coisa. Quando você realmente ama, se importa. Então, a gente abraçou o modelo de Jesus, que é se fazer carne e nunca ser carnal. Sim. É sentar na mesa com o pecador, mas nunca pecar. Não é aquele negócio assim, também que, cara, te amo. Não é nada a ver com o liberalismo. É a ver com a santidade de Deus tocando. Porque Jesus inaugurou um negócio muito legal. Na lei, era proibido você ter contato com o leproso. Por quê? Porque se você ia pegar lepra. Jesus foi o único que inaugurou algo bem legal. Porque ele pode tocar no leproso. E quando ele toca, não é ele que fica leproso, é o leproso que fica são. Quando a gente desenvolve uma maturidade em Deus. Não estou falando novo convertido. Sim. Mas quando você pode ir em ambientes. E não é o lugar que faz o homem santo. É o homem santo que faz o lugar santo. Sim. Quando você consegue olhar para uma mulher e não ver ela como um pedaço de carne. Claro que você tem que ter toda uma vida no bastidor. E consegue, como Jesus, olhar aquela mulher pega em adultério. Jesus era homem. Mas ele não olhou ela como um pedaço de carne. Quando você consegue olhar um rico e não se preocupar se ele vai dar o dízimo ou não. Você olha um miserável, pobre, cego, nu. As pessoas sentem quando é verdadeiro. Sim. Quando você toca o leproso espiritual, não é você que fica leproso. Se você está no bonde de Jesus, é o leproso que fica são. Então a gente foi aprendendo isso, a ser um pouco mais humano, né? Um pouco menos crente, Sim. um pouco mais ouvido, para que quando você fale, você possa, como o Felipe, né, quando se aproximou daquele eunuco, que era um trans na época, e ele ouviu o que aquele cara, daí você pode dar a resposta. Então a gente é muito ruim de ouvir. Ouvir não é só ouvir com o ouvido, é a igreja ver o cenário e saber assim, como que eu vou me aproximar. O verbo se fez carne. Nós temos que encarnar a mensagem e habitar. E aí as pessoas vão ver. E aí ele habita com duas características, diz o texto. Tudo que eu tô falando está em 1 João 1,14. É um modelo missiológico aqui da igreja. E vimos a sua glória, como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Acho que esse é o equilíbrio, porque no começo a gente é muito cheio de verdade. Agora tem outros que é muito graça. Não, ele era tão cheio de graça e de verdade. Cheio de equilíbrio. Então é graça para a pessoa se sentir amada, acolhida, mas ele não negocia a verdade. John Wesley, né? Estou falando mais de John Wesley do que de Jesus. Ele dizia que uma verdade dita sem amor é pior que uma mentira, porque só tem poder para matar.
Então tem assuntos que você não entra na internet, porque não vai dar tempo do cara saber quem é o Du, quem é o DH. Ele não sabe, ele vai dizer, ele vai te rotular. Sim. Agora no olho, depois que você ama ele, depois que você derrama a graça, você pode falar a verdade. Sim. Né? Aquela mulher pega em adultério, os fariseus ali, imagina se eles tivessem um texto da Bíblia no celular, eles iam dizer, tá escrito aqui, ó, tem que ser apedrejado, estava escrito na lei. É verdade? É. Aí Jesus para e diz assim, beleza. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Todos saem. Aí Jesus derrama a graça sobre ela, diz assim, mulher, onde estão teus acusadores? Ela falou, eu também não te condeno. Isso é graça. Então como que você entra nos lugares não condenando ninguém? A pessoa fala, mas o cara é pastor, mas que é isso? Você levanta depois ele diz, agora vai e não peques mais, verdade. Então você entende que não pode ser fragmentado? Sim. Não pode ser, não. É graça, porque o homem não tem capacidade de ir até Deus. Graça é Deus indo até o homem. Só que depois que você é abraçado pela graça, você pode suportar a verdade. E aí ele diz, ó, não peques mais. E aquela mulher não pecou, se tornou uma mulher santa. Então, as portas estão aí. Hoje, por exemplo, uma das coisas que eu mais fiz, né, faço até hoje. Não tô no YouTube, não tô, mas a gente vai nas escolas e os alunos vêm chorando, entregam droga. Eu tive em Ponta Grossa de um menino, a professora tá mandando, o pai dele me mandou mensagem, o que você fez com meu filho? Agora ele tá fazendo um trap, ele quer fazer um trap da Bíblia. Era um piazinho que ficava, porque ele achou assim, cara, eu só fui até lá, eu não sei se o Rafa tava nesse. Não, o Rafa não tava. Foi em Ponta Grossa. Sabe, os caras pagar a tua passagem, você rodar a escola, te levar a comer num lugar, te dar uma oferta. Eu nunca pensei isso. E numa escola, 400 alunos, você passar na vida de um piazinho que tá curtindo só trap, que fala de... Mas você foi até ele. Ele ouviu e falou, cara, é possível. Se identificou. Aquele hip hop que a gente conhecia. Sim. Então existe o alcance, existe, mas eu tô vendo que a gente vai entrar na crise, que as pessoas precisam que alguém vai lá e toque nelas. Alguém olhe no olho dela. Sim. Alguém diga assim, cara, o pai do Piá me mandou mensagem no Instagram, falou, olha, meu filho tá querendo. Aí eu falei, ó, se ele, né, aí dei o endereço de uma igreja. Então, assim, você tem que ir. Então, as nossas estratégias têm que ser essa. Eu preciso encarnar a mensagem. A gente chegou num tempo que hoje muitas igrejas esperam as pessoas virem, né? É. Só que a gente tem que ir até elas, né? Tem que ir. Foi o Billy Graham dizia, né? O texto é ide por todo mundo, não é vai e convide as pessoas para vir na igreja. A gente tá lá no Edifique, lá, estudando. Terminamos agora Efésios, né? E uma das últimas aulas a pastora falou sobre isso, né? Falou que a gente não tem que... É errado a gente trazer a pessoa na igreja para ouvir Jesus, né? Ela já deveria ter ouvido Jesus, ela deveria vir aqui. Tudo bem, sabe? As pessoas são alcançadas, se convertem no culto comunitário ali, mas o culto comunitário, na verdade, não deveria ser um culto evangelístico. Ele é para a igreja, né? Para a igreja. E aí Deus pode usar a graça, Isso. mas a verdade é que a mensagem do evangelho ele é um conteúdo específico. Por isso que é ide por todo mundo e não fale sobre dízimos e ofertas. Isso. Ide por todo mundo e não fale de calvinismo. Ide por todo mundo e não conte a visão da tua igreja. Existe uma mensagem que pode gerar fé no coração do homem. É por isso que eu mas por que eu der? Porque se eu cantar outra coisa que não é o evangelho, beleza, eu posso ter um objetivo. Não, eu quero fazer um som legal. Só que não o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Só existe uma mensagem que pode mostrar para o homem que ele é pecador, e quando ele vê que é pecador e desesperadamente ele invoca o nome do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ali a palavra é um desespero, ele diz, me salva, Deus! O cara só fica assim quando ele ouve uma mensagem, que todos pecaram. Então isso é básico. O evangelho não é... Depois que o cara é salvo, aí você vai ter que discipular ele. Aí é tudo que a igreja faz. Sim. Para fora, evangelização. Para dentro, edificação. Então você edifica os santos para que ele leve a mensagem do evangelho. Então quando essas coisas se misturam, você vai diluindo. Então, isso que você falou é um grande paradigma que hoje a gente precisa... eu sou pastor, a gente precisa colocar na igreja. É a consciência missional. Porque hoje a gente tem o Netflix, tem a casa na praia, tem tal. A última coisa que o crente pensa é dizer assim, puxa, eu preciso falar de Jesus para alguém. Eu tive quando o Will Grant esteve aqui no Brasil, a nossa igreja foi uma das
das capacitadoras aqui da região. Eu fui no café lá com os pastores lá no Castelo do Batel. E a Associação Billy Graham é muito organizada. Eles fizeram uma pesquisa no Brasil. Sabe quantos crentes falam de Jesus uma vez por semana? Chuta quantos por cento? Uma vez. Eles não falaram nem se a mensagem é forte, fraca. Porcentagem? É. Por porcentagem? Uns 30%, né? 2%. Eu chutei alto então. Hein? Chutou alto. 2%? 2%. Fala de Jesus. É. No cotidiano da sua Na vida. semana. Uma vez por semana. Meu Deus. É assustador. Assustador. Então, assim, entendeu? Porque E uma coisa que a gente viveu numa realidade lá atrás que... Mas por quê? Porque a mensagem, a consciência missional. Charles Spurgeon dizia que uma geração é o que seus pregadores pregam. Então, na verdade, o erro tá... Porque se o cara entra todo dia e a gente tá ouvindo uma palavra... Deus tem o melhor pra você. Sim. Você é o campeão. Você é o dele. espelho. Você acha que eu vou reservar um tempo da minha semana pra parar pra aquele cara que cuida de carro, que eu tô com a minha cabeça cheia, atribulado, que eu tenho que comprar logo, que minha mulher já tá mandando a mensagem. Você acha que eu vou me importar com uma vida? Deus tem o melhor pra mim. Você acha que entre ir sofrer numa nação, hein, Rodrigo? Entre sair daqui, né? O pastor José estava bem aqui, né? De pastor, e lá pra curva, né? O pastor que nós enviamos. Você acha que eu ia querer enviar o pastor José? Não, eu quero fazer a mega church. Nós vamos agora que. Só que tinha um povo lá na beira do rio, né? O Rodrigo foi lá, né, Rodrigo? Foi lá? Pra falar o evangelho pra 10, 15 pessoas, povoadinho de 200 pessoas. Porque se o cara ouve uma mensagem, Deus tem o melhor pra você, você acha que ele vai ir pro pior? Sim. Agora tem um casal aqui que tá chegando aqui na igreja, que o sonho deles era ter uma igreja, rodaram, querem ir pra Jordânia. Não, Deus tem o melhor para você. Então, assim, a nossa mensagem vai moldando. Sim. Então, antigamente, você falou isso, nós chegava assim, era, você tem que ganhar alguém para Jesus, tem que tal, mesmo. Vamos fazer, daí você passava o sábado na igreja, e carregando a caixa, e fazendo cachorro quente, você renunciava também. Hoje não, hoje eu quero chegar em casa e maratonar minha série. Isso e mesmo. Não tem nada. Só que você entende que a gente foi para um tá extremo. Tudo bem com isso, né? Imagine, extremo, né? 2%. Sim. Sendo que é uma ordem de Jesus. Eu lembro que tinha culto que a gente chegava nos cultos assim, o pastor cobrava. E aí? Ganhou quantas pessoas para Jesus essa semana? Falou de Jesus para quantas pessoas? Só que isso, Deus me livre hoje. Nada a ver, não é que ganha. A gente filosofa, então assim, Jesus mandou. Se a gente ama Jesus, por exemplo, como pastor, se eu sei que um jovem está namorando na horizontal, sabe o que é namorar na horizontal, né? Deitado, sem roupa. Que o pastor vai chamar ele e dizer, filho, não pode, cara, fornicação, né? Sim. Se eu descubro que vários tipos de pecado, a gente chama a pessoa. Agora, você já viu um pastor chamar alguém e dizer, vem que tô preocupado com você. Por quê, pastor? Faz um ano, né? Esse ano de 2025 passou e você não ganhou uma pessoa para Jesus. Não trouxe nenhum convidado no culto. E a gente acha que isso é menor do que não dar o dízimo. Sim. Sendo que é o mandamento, as últimas palavras de Jesus vão por todo mundo. Sim. Façam discípulos. Então, quando você fala de 2% que falou, e o IBGE já está mostrando isso. Hoje o que nós temos é transição de pessoas de igreja. Isso é verdade. Quem oferece o melhor serviço. E o grande êxodo, não sei se eu amo a tradição católica, estudo bastante. O grande êxodo por causa dos escândalos de pessoas voltando para o catolicismo. Bastante. Porque eles querem uma fé mais sacramental, sólida. Incrível, você falou a verdade. Eu tenho visto isso, tenho visto também uma boa parcela de cristãos procurando igrejas muito mais tradicionais. Tipo, tradicionais que eu digo, por exemplo, a congregação cristã. As pessoas querem algo mais sólido, né? Mais sério. Tipo, não é aquela coisa de um ano o pastor fala uma coisa, no outro mudou totalmente a visão. Não, é incrível. Porque é verdade. Mas assim, já que nós estamos num podcast que tem esse viés evangelístico, nós que somos pregadores temos que voltar a trazer uma mensagem que responsabilize. Todos os avivamentos foram assim. Foi. Existe um mandamento de Jesus. Não importa se eu estou com dor de cabeça ou não estou, se eu estou com o meu porquinho do Nubank obeso ou não. Ele mandou, ide por todo mundo. Se eu fizer um pouquinho, estou dizendo que você tem que largar, só ido, pregue o evangelho. Deus vai começar a salvar de novo.
Só que ele abençoa uma mensagem. A gente está discutindo política, a gente está discutindo visão teológica, a gente está querendo apresentar a nossa igreja, mas ele deu uma mensagem: ide e pregue o evangelho. Aí precisa entender o que é o evangelho. Sim. É uma mensagem simples, mas poderosa. E aí quem faz o resto é o Espírito Santo. Independente se o cara é calvinista ou arminiano. E as pessoas, assim, uma coisa que eu vejo, assim, né? Eu gosto, né, de andar na rua, gosto de falar com pessoas. Tem essa vertente ainda lá. Nós temos, Amém, né, pastor? amém. Lá, evangelística, né? A chegar em mim, vamos fazer um evento aqui evangelístico para atrair a galera. O que é que você quer fazer, pastor? Né? Se for um rap, mais fácil ainda, que a gente entende, né? Mas e eu vejo assim, que essa geração mais nova, que tá vindo agora, por a gente não pregar sobre a questão missional, que a igreja que a gente tem que ser, e também por a gente complicar o caminho de Cristo. Porque o que acontece? O caminho para Jesus, ele já é estreito. A Bíblia diz que é estreito. Mas parece que a gente estreitou mais ainda, né? A gente tem aquela visão que alargou, né? Por conta dessa pregação aí meio aleluiada aí por fora, né? Mas na verdade não. Teve uma vez que conversando com um jovem, ele perguntou para mim, né? Pastor, como que você tem essa facilidade de falar de Jesus para as pessoas, né? Assim, na rua, às vezes eu tô andando, eu estava indo no judô ali com meu filho, eu estava indo participar do judô, um senhor colou em mim ali no caminho da rua, e eu só dei e falei, pô, tudo bem, como está o senhor e tal, e ele já contou, tipo, metade da vida dele, como ele chegou em Curitiba, trabalhava com reciclagem e tal. Eu falei para esse jovem, falei assim, pai, falar de Jesus é algo mais simples que existe, é mais simples. Eu falei, primeira coisa, você tem que ouvir as pessoas, como você falou. E eu estava trabalhando numa empresa de motoboy, né? Até mandar um abraço para ele, meu amigo, não vou citar o nome dele aqui, né? Mas um grande amigo meu, viramos amigos, e eu comecei a apresentar Jesus para ele, nas nossas conversas ali e tal. Acabou que ele foi impactado, assim, né? Daí um dia a gente conversando, ele, no meio de todo mundo, assim, ele pegou, me deu um abraço e falou, paz, eu nunca vi ninguém falar de Jesus da forma que você fala. Porque ao mesmo tempo que eu falava de Jesus para ele aqui, a gente saía tomar um café, ele me contava uma piada, eu dava risada. Eu contava uma piada para ele. Fez carne. Claro que no sentido saudável, Claro, né? mas se você é santo, mas sabe qual é o grande problema? A boca fala do que o coração tá cheio. O problema não é tá cheio de Jesus. Sim. Então, um estilo de fé superficial. Por isso que eu tô dando um exemplo. Eu vou preocupar só com a minha vida. Agora, se eu tô cheio daquilo, eu tô tendo uma vida de leitura da palavra, de oração, de comunhão com a igreja, de uma mensagem séria, sem querer. Externa. Não só sem querer, né? Com intencionalidade, mas eu vou ter a minha boca vai estar cheia daquela mensagem. Sim. Porque meu coração, porque aí eu posso contar uma piada, posso falar do gol do Pedro, Isso. qualquer coisa Sim. vai cair no evangelho. Você acha que fulano vai ser preso, né? Então, Agora, questão política, então né? essa paixão por Jesus, né? E Então a gente nós conversa, a gente, né, que nem esse tempo atrás estava conversando com um rapaz, ele entrou nesse viés ideológico, né, que eles estão vendo no Brasil. E aí ele não sei o que, eu falei, rapaz, deixa eu falar uma coisa pra você. Ele olhou assim, governo justo só tem um. Eita. Aí Ele falou pra você? eu falei pra ele. Dele, como assim? Eu falei, sabe por que a gente fica nessa guerra aí de viés ideológico, que um presta, outro não presta, que um é bom, não é bom? Sabe por quê? Porque o nosso coração, o nosso coração anseia em voltar para Jesus. Nós já fomos de lá, né? E essa ânsia da gente depositar em pessoas Sim. que faz a gente muitas vezes se frustrar. Eu falei, então você, todos nós hoje estamos querendo um governo justo. Mas esse governo justo só existe um. É Cristo Jesus. Eu falei, pode ser quem tiver lá. Vai ser no milênio, né, No Rodrigo? milênio, isso aí. As conversas que põe um house. Quem tá nos bastidores aí, né, Rodrigão? Aí o cara já abriu ali o precedente pra falar do milênio, hein? Como espero o dia. Então, assim, a gente tem... e aquilo Todo que você assunto falou, cai em Jesus. E aquilo que você falou do gatilho, né? Com o Espírito Santo, né? Não deixa a gente... Faz a gente voltar, né? E é muito real, porque às vezes, conversando com pessoas cristãs, falam assim, nossa,
tô meio triste, me bateu uma tristeza. Eu falei, não é tristeza, é Deus que tá com saudade de você. Meu Deus. Então, às vezes a gente tá no dia ali, dá aquela tristeza, aquele desânimo. Aí você fala, rapaz, quanto tempo faz que eu não oro, que eu não tenho um particular com Deus? Então, o nosso espírito, ele clama, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele com gemidos inexprimíveis, intercede. Então, volta e meia, muitas coisas que a gente sente no nosso dia, a gente hoje coloca algumas coisas do cotidiano. Mas é o próprio Deus, porque até a vontade de adorar vem dele. Não é nem nossa. Então, o desejo dele é estar com a gente, né? Ele nos motiva, ele nos leva para esse lugar secreto. Então, essa questão de voltar para essas raízes, né? Vertente missional, de buscar Deus, de ir pro quarto, sabe? De orar, fulano, você consegue... eu lembro que quando me chamavam para pregar, né? Consegue pregar lá na minha igreja e tal? Falavam assim, que me chamar aí um mês, mais ou menos, antes. Por quê? Para mim orar, para mim buscar Deus. Não que eu não fizesse, eu fazia, mas para me aprofundar mais. Eu já cheguei a pregar em culto, pra você ter uma ideia, que eu fui convidado para pregar no sábado, eu passei a semana inteira jejuando, e no sábado o propósito era, vou jejuar o sábado inteiro e eu vou entregar o jejum depois que eu pregar nessa igreja. E a gente via cada coisa assim acontecendo, né, pastor? Assim, eu vi muitas coisas. Uma das perguntas aqui, assim, na questão de experiências, assim, o que o senhor pode falar para nós? Qual foi acho que a maior experiência que eu tive foi o meu encontro com Cristo, né? Isso é fato, que é algo que muda, né, a gente. Mas fora isso, assim, nessa caminhada, assim, qual foi a experiência que o senhor teve que o senhor pode compartilhar com a gente? Tirando as pessoais, né, que como você falou, desde a conversão, momentos que Deus, né? Eu acho que a missão te presenteia com isso, né? Sim. Quando você vê tão pequeno que você é e Deus passa por você, né? Paulo diz, nós somos cooperadores com Ele. O que é cooperar? Sim. Ele que opera, Sim. mas você é uma com Ele. Uhum. Então, junto com a ópera, mão, Ele que opera, mas eu sou um cooperador. Salvação sempre quando a gente... Como eu te falei, teve uma escola, vem na minha mente, lá em Rancharia. Pessoal, nasceu Bola de Neve lá, porque eu fui dar uma palestra numa escola. Palestra de droga. De repente a presença de Deus, quando eu vejo chega um casal, começou com esse casal, o que eu lia nas histórias de Charles Finney. Eles chegou tremendo assim, ele falou, eu e minha namorada estamos em fornicação, e a gente é do louvor. Tipo, imagina, você tá dando uma palestra de droga. Aí quando esse arrependimento, o outro vem trazendo droga, a diretora era da Adventista, chegou e falou assim, olha, a minha igreja diz que tudo que vocês cantam, que é sempre o rap, né, os caras do bola, tudo tatuado. Ela falou assim, tudo que vocês estão fazendo, a minha cabeça diz que não é de Deus. Mas se isso não for o Espírito Santo, cara, fechar a escola e os jovens começarem ali a se entregar a vida para Jesus. Então, salvação, teve uma escola em Guarapuava, teve... um morro uma vez, lá no BH, uma das maiores favelas, Pastor Ronaldo, lá no topo do morro, assim, salvação, os traficantes vindo, a favela da Serra. Então sempre salvação, quando a gente vai, uma vez na Lagoinha também, tá bem na hora, finalzinho, eu fazia a brincadeira do CD, né, no culto do gueto, do Adelso, segunda-feira, na Lagoinha. Eu falei, agora eu vou vender meu CD e tal. Então, pessoal, se você quiser, aí um cara vem, batia no púlpito, falava, eu quero falar, falava, só um minutinho, a gente já conversa. Eu tentando vender o CD, de repente ele grita assim, eu matei um homem, Jesus pode me salvar? Nossa. Então assim, a pessoa vinha, sabe? Sem você só expondo o evangelho, salvação sempre me impressiona, cura, né? Então a gente tem muitos relatos, assim, tem algumas, e é um mistério, né? Porque a Bíblia diz dons de curar. Então eu sempre olhei assim e falei, cara, parece que nesse dom da cura, existem dons. Porque você pode ver, tipo, o RR era bastante caroço. Outro cara. Uma das coisas que eu mais orei no meu ministério, eu vi acontecer, foram mulheres estéreis. Pessoas assim, ó, de vários lugares. São Paulo, lá no Heliópolis, tinha a SOS, Jesus. Assim, você tá pregando e vinha assim, né? Quem não pode ter filho, Ponta Grossa. Então você vê cura, você vê salvação, você vê
Deus tocando as pessoas, o ministério da palavra, né? Coisa que eu mais gosto é voltar anos depois de uma cidade, a pessoa vir dizer assim, olha, eu nunca mais esqueci, aquele dia você pregou sobre isso, 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 aí eu comecei a agir assim. Eu falo, meu Deus, cara, nem eu lembro da pregação. E a pessoa com tanto, quer dizer, a palavra fez algo e a pessoa mudou a rota dela. A pessoa que já é crente. Sim. Uma palavra que foi um divisor, uma palavra que foi, né? Então, isso não tem preço. Ver Deus salvando, ver Deus curando, ver Deus e você ser um instrumento. Você saber que é Ele que faz. Mas aquele teu sim conseguiu mudar uma história. Uma pessoa que chegou aqui na igreja, um dependente químico, sem esperança, uma vida desgraçada, e hoje você olhar a pessoa com a família dela, né? Olhasse os anos, né? A pessoa firme com Jesus, porque teve alguém. Então isso não tem preço, sabe? Sim. Então é isso que fortalece. Deus deixa um pouquinho você deslumbrar para que você continue, mas eu creio que na eternidade nós vamos ter noção, porque essa semente que você toca alguém, esse alguém toca outro, o reino de Deus é essa tapeçaria de Deus que você perde o controle. Você não sabe o que uma mensagem, o que um abraço, o que um exemplo, aonde ele está indo, porque esse evangelho não para. Sim. Né? Então é maravilhoso. Que benção, pastor. Nossa. Essa questão aqui de Curitiba, assim, na questão do rap, né? O senhor sabe, o senhor é um referencial aqui, né? O senhor tem essa... Sou um irmão mais velho, né? Não, mas assim, a gente conversa nas rodas da galera do rap e tal. Uma outra coisa que me impacta, não só aqui, né? Acho que eu tava falando pra você em off, né? Eu vou estar em Floripa. Todos os lugares, igual eu falei, eu não sou uma pessoa famosa. Mas eu falar, na casa desse aqui eu já tive, daquele lá. Todos os lugares. As pessoas vão saber, o DH. E todos os lugares que eu fui, eu voltei. E eu conheço a família. Conheço a família. Não é assim, eu fiz uma música com a pessoa. Sim. Eu nem faço música. Mas eu conheço a família. Um dia na mesa, passei madrugada conversando. Agora eu tava falando no WhatsApp ali com o irmão de Marília. O filho dele escutando meu CD lá, mandei umas músicas novas. Ele falou, nossa, vou fazer uma videochamada, agora ele tá grande. As amizades do reino. E é isso que você falou, assim, o que eu mais fico feliz é que eu sou uma pessoa que tem muitas amizades. Legal. De todos os estilos de rapper, de coisa, e de igrejas também. Sim. De luterana, Deus e amor. Sem negociar a mensagem, mas essa palavra de unidade, sabe? Sim. Então acho que a referência vem mais disso, Legal. mais de uma conversa, de uma madrugada, de um evento que alguma coisa marcou. Sim. Em Brasília, os caras falavam, às vezes vinham falar, nossa, você é o primeiro rapper que eu vejo tirando foto sorrindo. Porque é verdade, eu nunca tinha percebido isso. Da galera do cara não, fechado, ainda mais em Brasília. Então cada lugar que você poder passar na vida de alguém fala, olha, aquele dia que você passou naquele evento que você tratava minha esposa assim, aquela mensagem, os caras lembrar das mensagens, mais conhecido assim pelas pregações, pelo muito por uma viagem, eu vi um corte do Eric falando de uma vez nós fomos para Brasília, o Eric J, e eu me emocionei, até mandei para ele que nós fomos para Brasília numa van, estragou no meio de Goiás, mas cara, aquela viagem tribulosa, assim, era um congresso lá que o Stein fazia. E ele falando, eu nunca vou esquecer que o DH... Daí eu era o primeiro a pregar ainda, eu cheguei com dor de cabeça. Imagina você sair, eu já fui de Curitiba pra lá de ônibus, os caras me pegaram na beira do metrô e uma confusão. A van estraga no meio de Goiás, tem que vir socorro. E só que ele lembrou de uma explicação que eu dei do Espírito Santo. Eu tô falando do campeão mundial de DJ. Aí o outro fala, então essas coisas assim que eu acho que gera essa... Sim, legal. Né? Não é por nada que não seja o evangelho. Sim. O cara não, porque o boné do DH é louco, porque eles pediram. Não é por nenhum tipo de talento. É por alguma coisa que a gente andou junto, um evangelismo, um abraço, uma conversa antes de dormir, num retiro. Então foram essas coisas que... As amizades, né? Sim. É uma benção. Isso é muito gostoso, né? Você saber que passou, voltou... E quando você volta ainda você vê os frutos, né? Daquilo, da palavra, da ministração, da conversa, da mesa. E passar os anos, né? A gente às vezes chora porque quantos começam bem, né? Isso. Quantos falam, nossa, aquele cara tava lá, agora separou da esposa, agora, ixi, o cara tá fumando, agora acredita nisso, meu Deus, agora entrou pra esse viés político. Sabe, a pessoa tava com você, ela foi se... Agora não acredita mais na igreja, sabe a pessoa mudar? Eu amadureci. Não. Sim. Agora... Eu tenho aprendido que os homens de Deus,
eles sempre vão tendo a mesma mensagem. Eles podem amadurecendo ela, mas você vai ver que não. Ele continua crendo. Paulo diz isso para Timóteo. Não deixa a fé não fingida que você aprendeu da tua avó, da tua mãe. Não dê ouvida, fica naquilo que você aprendeu, nas sagradas letras. Né? É isso aí. Estamos caminhando para os finalmente aí. Mais umas perguntas aqui reflexivas, né? Sim. O que o senhor acredita que seja hoje o maior desafio da igreja brasileira hoje? O senhor olhando assim, dando um vislumbre, né? Como o senhor anda bastante, né? Vai para várias igrejas e tal. Eu acho que é voltar à centralidade do evangelho. Do evangelho como mensagem e como missão da igreja, e voltar para um lugar de uma devoção maior, onde, sabe, uma simplicidade de buscar a Deus de novo, buscar a Deus, sabe? A principal reunião é ser a oração, as pessoas voltar a se reunir para ouvir Deus, para ler a Bíblia, para orar, para buscar, porque os dias estão chegando, os dias são mais trevas, né? A gente está se aproximando. Então, menos busca, a conta não fecha. Entendi. Nós precisamos nos preparar para o encontro com o Senhor. Senão esse secularismo, as coisas vão sufocando. A naturalidade das coisas, nada a ver. Então, se a gente não tiver, sabe, realmente com azeite, com as vestes brancas, então mudar um pouco a nossa agenda. Hoje a gente é muito bom de fazer atividades. E pouco de contemplar, de dizer, eu quero buscar Deus. Que daí quando Deus falar, é a velha Marta e Maria, né? Então hoje nós somos uma igreja muito mais parecida com Marta. Tem atividade, tem que ter o departamento, senão o membro vai embora e vai para outra igreja. A gente, que eu digo os pastores, a gente tem que estar sempre... Só que... E Deus? Como que Deus está vendo, né? Deus tem uma mensagem para a igreja. Nós estamos fazendo uma série das 7 igrejas. Vamos fazer, né? Estamos fazendo a série em si para depois pregar. Que é a carta às 7 igrejas, né? O que Jesus pensa da sua igreja. Então a gente só vai saber se a gente estiver ali com ele. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Então a devoção e voltar a colocar o evangelho como centro da nossa eclesiologia. Aí nós vamos ter tanto a mensagem para nós, como que a igreja tem que ser, quanto levar a missão como realmente tem que ser. Pra gente não inventar outro evangelho. Por isso que Paulo tinha esse medo. Ele falava, se for outro evangelho, que seja maldito. Top. Que conselho o senhor deixaria por jovens que querem servir a Cristo na integralidade? Tem uma vida de oração e de palavra. Não tem segredo, não tem um aplicativo, não tem uma inteligência artificial que vai fazer isso por você. Você vai ter que orar do seu jeitinho, devagarzinho, vai ter que ler a Bíblia. Velha canção, leia a Bíblia, faça oração e esteja numa igreja saudável, onde você não se isole, que você tenha pessoas que você se coraje, né? Porque vai ter dia de desânimo, vai ter dia de não ande só. A Bíblia diz que aquele que se isola, né, se levanta contra a verdadeira sabedoria. E porque como que o jovem purificará o seu caminho, Salmo 119, segundo a palavra. Então, assim, vida de oração e palavra, todo dia. E vida de comunhão genuína. Não é, eu vou no lugar, eu vou assistir o culto, eu vou naquele grande... Não, é realmente uma vida onde, sabe, no corpo você vai sendo... Então o jovem tem que estar nesse lugar, sabe? E busque a Deus, né? Você está falando de jovem, busque a Deus como, sabe? Porque há uma intensidade quando você é jovem. Há uma disponibilidade, né? Em alguns aspectos. Por isso que o homem mais sábio diz, lembra do teu Criador na tua mocidade. Não é que depois você não vai lembrar. É que tem coisa que você não vai conseguir fazer depois. Você já vai estar casado, se casou... sem calcular direito, aí você vai ter que ficar lutando pelo teu casamento. Depois você já vai ter feito ixi, mas não era isso. Quer dizer, quanto antes você buscar Deus e saber o teu propósito, você vai direcionar a tua vida. A satisfação, sabe? A tua energia, os desafios,
essa coisa que diz Eclesiastes 12, então, é buscar Deus intensamente. Sabe? Não há arrependimento nisso. Verdade. Pastor DH, se fosse a última pregação sua hoje, qual seria a mensagem central que você deixaria? A última, eu gosto muito da última mensagem de Paulo aos presbíteros em Mileto, Atos 20. Ali é uma mensagem completa. Ele fala do evangelho, ele fala, dá conselhos ministerial, e ele diz no versículo 24 assim, eu não tenho a minha vida por preciosa, contudo que eu complete a minha carreira. E que eu complete a minha carreira de levar o evangelho da graça. Então seria a mensagem completa ali de Atos 20. Ele fala assim, vocês viram que eu não cobicei a prata nem ouro. É o discurso final de Paulo. E ainda ele dá um alerta. Eu sei que quando eu sair, vai ter lobos que vão se filtrar no meio de... Cara, é uma mensagem assim, ele diz, vocês sabem que eu fui de casa em casa e publicamente pregando o evangelho do reino de Deus. Então eu pregaria a mensagem completa, né? Sim. O evangelho, o testemunho de uma vida, né? E Paulo diz, né, que eu complete a carreira. Mas lá em 2 Timóteo 4 ele completou. Quando o Gladio romano ia cortar a cabeça dele, Gladio era a espada, né? Da onde vem gladiadores. Ele já estava com a sentença de morte. Ele diz assim, eu combati o bom combate. Eu completei a minha carreira. E eu guardei a fé. Quer dizer, eu não vou ser pego no doping. Eu não corrompi a fé. Eu completei a minha carreira, que eu só posso correr a minha, você a tua, o Rodrigo a dele. E ele chama a vida cristã de bom combate. É bom, mas é combate. Sim. É combate, mas é bom. Então essa mescla, né, de dizer assim, ele não enganou ninguém, né? Ele podia dizer, ele falou, cara, é um combate. Sim. Mas é bom. É bom, mas é combate. Os atletas se preparavam para os combates ali da luta greco-romana, se disciplinavam, viviam uma vida inteira, né? Como lutador pro ringue. Ele falou assim, nós é o bom. E agora, Timóteo, ele falou assim, eu vou morrer. O dia da minha partida está chegado. A minha vida é uma oferta de libação, né? Ele viu o sangue dele. Ele falou assim, mas eu vou pegar a coroa incorruptível. Então é viver para a eternidade, né? Deus. Na verdade, toda essa realidade aqui, a mensagem gera isso. Se a gente fizesse uma balança e sabendo que a eternidade é mais real, a gente viveria uma vida mais significativa. Fera. Que fera. Isso aí, pessoal. Não deu tempo de falar dos patrocinadores, mas passou aí, porque a conversa é muito boa, né? Você vê, passa 2 horas que a gente nem vê, né, pastor? Meu Deus. Vai que nem vem, né, Rodrigo? Hã? Então, assim, pastor, eu quero que você olhe para aquela câmera ali. O Rodrigão vai dar o corte. Que você deixe uma última mensagem aí, né? A última mensagem do podcast, né? Não do senhor, sim, né? Tá falando igual lá do Inteligência, né? Um dia, daqui 100 anos, deixa uma mensagem para Deus se livre. Então, pessoal, você que ouviu todo esse bate-papo, né? Talvez uma coisinha Deus falou com você, talvez outra despertou. A gente tá conversando aqui, não sei se tem como você sentir aí, né? Mas eu saio com o coração com vontade de... Que tem uma coisa, a recompensa do amor, nós temos aprendido aqui na aula do Capacitando. Qual que é a recompensa de amar a Deus? É a capacidade de amá-lo mais. Quando a gente fala do evangelho aqui, a gente sai com o coração com vontade de falar do evangelho. Nós também temos as nossas lutas, a hora de dizer, eu vou ficar de boa, quer saber de uma coisa? Ainda mais quando a gente começa cedo, chega uma hora que você pensa assim, não, acho que eu já fiz, deixa eu pendurar aqui. Só que quando você fala do evangelho, então se você assistiu esse podcast, né, ele teve uma veia evangelística, falou de igreja, o que menos a gente falou foi de rap. Eu não sei o que você é dona de casa, você pode pegar um bolo, cortar em pedaços, falar, vou levar para uma vizinha aqui, vou levar outra. Só que nós não podemos achar que a vida é só aqui. Paulo diz que aquele que tem a esperança em Cristo só nessa vida é um miserável. Nós sabemos que Jesus vai voltar, vai implantar o seu reino. A gente só tem uma chance aqui de viver para a glória dele. E depois para sempre com ele. Sabe? Pegue de novo.
sabe? Nós estávamos falando aqui de coisas da nossa vida, de um amigo aqui, né? Mas você sabe se olhar para trás e saber se você já foi mais crente. Você já foi mais entregue. Sabe? Se alguma coisa queimou no teu coração. Há uma promessa, Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas toda manhã, todo dia, o sacerdote tinha que ir lá, colocar todo dia, colocar o sacrifício e o fogo vinha do céu. Sabe? Organiza a tua vida para a eternidade. Um dia tudo isso que vai passar, mas o que nós fizemos por meio do corpo para a glória de Deus, não obras para ser salvo, mas depois que eu fui salvo, eu não tenho como não viver para a eternidade. Sabe, uma palavra que sai da tua boca, um abraço. Mas meu ministério é pequeno. Não existe ministério pequeno quando você trabalha para um reino que é eterno, que é grande. Esse podcast serviu para te despertar. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e a luz de Cristo te iluminará. Que Deus te abençoe, viva para a glória de Deus. Não precisa ser ninguém, você só precisa ser você, cheio do Espírito Santo. Não precisa ser igual, eu quero ser, não precisa ser igual a ninguém. Seja você, cheio do Espírito Santo. Nas páginas de Atos, eu defino assim, vai estar no livro Axomas, eles pregavam Jesus no poder do Espírito Santo para a glória de Deus Pai. Eles não inventaram nada. Volte a falar de Jesus do teu jeito, mas cheio do Espírito. Quando a gente está cheio do Espírito, a gente fica vazio da gente mesmo. E todo resultado, nunca pense que tem a ver com você, é para a glória de Deus Pai. Que Deus te abençoe. Tá bom? Glória a Deus. Eu ficava aqui mais 2 horas aí. Vai ter na legenda lá, as redes sociais lá? Vai ter então, tudo. Fechou. Tá tudo lá aqui no próprio, na tela do podcast, ele tá. As Amém. suas redes sociais. Pessoal, então, segue o Pastor DH lá no Instagram dele, para você estar mais próximo, né? Ver a caminhada dele, por onde ele tá indo. DHCWB. E se você quer ver o lado mais de pregações, a gente tem mais de 200 pregações no Igreja Rogate TV. Isso aí. Lá tem pregação, canal, né? tem aula. Você que quer mais esse lado assim, Sim. teológico, mais de 200 pregações lá. Então segue lá, acompanha. Falar para você que é uma bênção, acompanha o Pastor DH. Sempre tô vendo onde ele tá indo aí, né? Nas pregações. E eu quero agradecer você que ficou com a gente até o final. Você que tá vendo um corte desse podcast no TikTok, no Instagram, em alguma outra rede social, no Facebook. Vai lá, assiste completo esse podcast aqui, que vai falar muito com você. Senti muita presença do Espírito Santo aqui, pastor, muito Amém. mesmo. Né? Da entrevista, desde a entrevista da Nani pra cá, assim, Deus tem queimado algo no meu coração. Todo entrevistado que vem aqui, Deus usa para falar com a gente de alguma forma. Então, que Deus abençoe você. Obrigado por ter ficado com a gente até o final desse podcast. Lembre-se, se inscreva aqui no canal. Se você puder, compartilha nos grupos, manda para os grupos da família, da tua igreja, aí para a galera também conhecer o nosso podcast. Sempre as pessoas que vão vir aqui vão ser pessoas que vão vir para agregar na sua vida, na minha vida. Amém? Deus abençoe. Esse foi o podcast Cultura do Reino, Pastor DH. Fique na paz do Senhor Jesus. Valeu. Fechou?